Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Começa agora mais um podcast do Vozes da Gestão, aqui da Exalc, feito pelos alunos. Eu sou a Maria Luísa, apresentadora de hoje, primeiro semestre de administração e Eu sou o Samuel, estou no meu quarto ano de economia e também vou ser o apresentador de hoje. E hoje estamos com o nosso ilustríssimo convidado, Lívio Rocha. Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver ouvindo, né? Ressaltando, meu nome é Lívio Rocha, eu sou investigador de polícia desde o século passado e também sou professor de gestão pública na Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Sou bacharel em Direito, especialista em Direito Penal, mestre em Gestão Pública e agora sou doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. Hum, Então, primeiramente, agradeço o convite, né? Registrar aqui meus agradecimentos ao professor Renato Eliseu pelo convite e agradecer também a presença aqui no backstage da professora Pamela, que é minha amiga e colega de doutorado. a Pamela não está aparecendo, mas ela está aqui do nosso lado, gente. Dá um oi, Pamela. Olá! Eu também sou associado e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na parte de pesquisa, eu sou membro do grupo de pesquisa, segurança pública e cidadania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hum. E também atuo bastante em movimentos sociais, assim. Eu sou facinho. Onde me chamarem, Vamos lá. eu tô indo, né? E é a primeira coisa que o pessoal tá estranhando, né? Como assim um policial em movimentos sociais? Né? Então, a minha história é assim, né? Eu sou o primeiro não piauiense da família, né? Toda a minha família é do Piauí, hoje está espalhada em vários estados. Então eu sou o primeiro paulista, vamos dizer assim, da família, mas assim, sempre tive contato, pessoal, meus parentes aqui moram em todos os cantos da periferia da cidade, da grande São Paulo, né? Da periferia da capital, né? Uhum. Então eu sempre tive essa vivência, assim, não tive vivência de classe média alta, né? Porque eu sempre tive contato com meus parentes, né? Então, quando eu entrei na polícia, o meu primeiro chefe, né? Ele me perguntou, naquela coisa, meio entrevista de emprego. Eu já tinha tomado posse, então era só pro forma, né? A Exato. entrevista dele, né? Aí teve uma pergunta que ele fez, que eu não esqueço, né? Que ele me perguntou assim, pô, mas o que você gosta de música, né? Aí eu falei, eu só escuto rap. Aí ele, como assim rap? Mas rap é música de ladrão, agora O quê? você é policial, O né? estereótipo já Como tem, assim, né? né? Polícia tem que ouvir metal, tem que ouvir rock. Aí eu respondi pra ele, eu novato, cheio da razão, né? Muito hormônio no sangue e pouco juízo. Falei pro chefe, falei, chefe, você acha que rap é música de ladrão? Você não entendeu nada. É. Você não Nunca ouvi um entendeu, Racionais você não na entendeu. vida. Eu ia E falar. 10 anos depois, eu estava instrutor do grupo de operações especiais da capital e ele estava preso por corrupção. O Então, desculpa, roqueiros, mas rap 1, rock 0, viu? cara acordava todo Inverteu. dia, colocava lá na viatura Tropa de Elite e ia tocando Ah, o então, trampo todo. então sinto informar esse meu ex-chefe que eu sou mais o pessoal público do rap. Viva o rap, viva o rap. Vivo rap. E diga, Lívio, de onde surgiu toda essa motivação para começar nessa carreira? Como você liga o setor público com a carreira de policial também? De onde saiu essa motivação? Sim, bem, tudo começa que eu fiz o concurso escondido dos meus pais. Então, jovens que estão nos escutando, não façam isso. Falem abertamente com seus pais, não se escondam, porque meus pais eram contra eu entrar na polícia. Até por eu ser filho único, Hum. eu estava por volta do terceiro ano da graduação em Direito, Hum, e eu já não animei com aquela questão de advogar, ser juiz, essas coisas, né? Eu tinha um colega investigador, que era investigador na época, ele me exonerou e tá trabalhando em outra área. Mas ele me contava as histórias, né, de como era na prática, na vida real. Eu fiquei maravilhado. Falei com meus pais, eles não. Polícia não. não vai. Aí eu prestei o concurso escondido. Prestei o concurso escondido, a prova foi anulada. O quê? Aí eu tive que. O concurso, né? Aham. A primeira prova. Aí eu tive que arrumar outra desculpa. Novamente eu tive que E fazer o insistiu concurso. na ideia e falou, eu vou. Insisti.
Então, só que aí chegou um dia, uma segunda-feira, que era o dia da posse, na parte da tarde, e eu tinha que estar terno e gravata. E como eu não estava fazendo estágio, eu não tinha como disfarçar com meus pais Peraí, você foi até esse ponto sem ele saber. sem eles saberem. Nossa, Ou o famoso, né? Eu acho que eles não sabiam. Tem famoso. isso. Porque, né, eu sou pai, meu filho, Caire Jorge, também estudante de Direito. Então, assim, tem muita coisa que às vezes ele acha que eu não sei. Então, hoje eu fico na dúvida se meus pais realmente não sabiam. Mas eles ficaram surpresos quando eu falei, tô indo ali tomar posse. Vocês estão convidados. Caramba, velho. Entendeu? Então, eu adoro minha carreira, né? Lógico, por questão salarial, eu cheguei a fazer concurso para delegado, né? Tentei fazer outras, mas assim, aquela pergunta de teste vocacional, sabe? Se Sim. você... Qual trabalho você faria se todos os salários fossem iguais? Então, para mim, é continuar sendo ser investigador de polícia. Entendi. Entendeu? Eu tentei delegado pela questão salarial. Mas assim, como diz, a gente fala, né? Você, desculpe, economista, mas você não tem um filme sobre economistas. Não, temos sim, temos Acharam 24 horas no bunker, que é sobre o plano real. É um filme, não é um filme muito bom, mas é sobre os economistas. Então, assim. no meu caso, é um gênero de filmes, a investigação policial. Muito Né? melhor. Ele ganhou. Então, desculpa, economistas, máximo respeito, mas não tem um gênero assim. Não tem como disputar. Porque, assim, o que é a investigação? No mesmo dia, eu estava atendendo um industrial famoso, já falecido, chamado Antônio Hermílio de Moraes, que ele foi sequestrado. Então, de manhã eu estava atuando na recuperação dele, na perseguição. E no mesmo dia, no mesmo plantão, eu estava atendendo uma rebelião em um distrito da Zona Leste de São Paulo. Então, isso que eu gostava. Não tinha monotonia, né? Não tinha monotonia. Uma vida bem dinâmica. Eu ia pro plantão assim, preparado para tudo, né? Preparado para tudo. E na polícia, eu trabalhei Eu comecei na homicídios, né? No DHPP. Mas fiquei pouco tempo. Aí eu comecei a trabalhar em distritos. Eu trabalhei na Zona Norte, na freguesia do Ó, capital. E depois eu fui pro grupo de operações especiais, que eu nunca tinha pensado em ir. Né? Enquanto meus colegas de concurso todos queriam ir o quanto antes, né? Eu nunca tive, mas o horário era bom lá, era melhor que o do distrito, então eu fui por isso e acabei me empolgando, fiquei 7 anos lá, cheguei a ser instrutor lá, né, no Grupo Delta, então era aquela vida dinâmica, né? Dinâmica. Depois disso, voltei a trabalhar em distritos, voltei para homicídios, e só que há uns 10 anos eu tinha interesse em entrar na vida acadêmica e eu percebi que era muito incompatível eu estar na atividade fim e querer estudar. Então eu fui para a atividade meio, que é a alta administração. No primeiro momento eu fui para o orçamento da polícia, que é uma assistência da Delegacia Geral, e há 5 anos eu estou no Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil, que é onde faz as grandes compras, as grandes obras, a compra de armas, a compra de viaturas, né? Essas compras que tem que ser um material padronizado. Só não faz computador, porque aí é o DIPOL, né? Nosso Departamento de Inteligência. Tem um setor, uma divisão de informática, que é quem faz as compras de computadores. Mas fora computadores, essas compras padrões, né? Principalmente arma, viaturas e munição é o DAP, né? Que faz essa compra. Então eu atuo lá, faço... algumas vezes eu faço os expedientes relacionados com o Tribunal de Contas, né? Profissão que meu pai exerceu. Meu pai foi auditor do tribunal, né? Do tribunal. Então, eu lido com o Tribunal de Contas, expedientes relacionados ao Tribunal de Contas, a gestão de patrimônio do próprio departamento. Então, mas assim, em paralelo, eu venho desenvolvendo atividade acadêmica. Mas, assim, você saiu de uma vida muito dinâmica, com vários acontecimentos todos os dias, aí falou, eu quero ir pra uma vida agora teórica, que é a vida acadêmica. Como assim, teve esse insight? Não, assim? na verdade, assim, eu sempre tive como vou dizer, uma fascinação pela ideia de mestrado. Assim, um pouco quando eu fiz uma especialização em Direito Penal, a gente recebeu convites para continuar e fazer o mestrado, né, emendar o mestrado.
E o pessoal começou a me falar o que que era fazer mestrado, que era você escolher um tema, você vai se dedicar para aquele tema que você quer, que você não ia ter distração de ver Matérias outras matérias, assim, muito aleatórias, né? divergentes, né? Bastante. Então, assim, eu fiquei fascinado. Só que eu pensava assim, não, primeiro eu vou fazer um concurso para federal, para pagar melhor, né? E depois eu faço mestrado, então. Só que os anos foram passando e eu falei, peraí, então quer dizer que se eu não passar no concurso eu nunca vou fazer um mestrado? Aí chegou a hora que eu quis fazer que eu falei, não, preciso fazer, né? Aí eu desisti de concurso, porque é incompatível, né? Então, ou você estuda para o concurso público, ou você estuda para a área acadêmica. Não dá. Por quê? Concurso público é memorização repetitiva, né? Ou seja, você tem um conteúdo, que é o conteúdo do edital. Então, assim, qual que é a hora que você é aprovado ou aprovada num concurso público? Aquele momento em que você memorizou o máximo do edital e as perguntas caem dentro da porcentagem que você memorizou. Então, por exemplo, às vezes tem aquelas situações, né? Acho que todo mundo em casa deve ter. Mas o filho do vizinho, ele foi estudar só na hora que abriu o edital e passou. E aí você ouve falar, né, da pessoa que está há 3, 4 anos estudando e não aprovou. Então, o que aconteceu no filho do vizinho, né? É sempre a família. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre tem um. Então tem sempre um gênio lá na família do Tem. vizinho, né? Então acontece. O que provavelmente aconteceu com o filho do vizinho? Ele memorizou pouco do edital. Porque humanamente possível, sem pouco tempo, memorizar. Só que as questões, a maioria caiu dentro do pouco dele. Então não é que ele é gênio, foi Aquele sortudo. nicho Isso. que ele viu. Eu falo do filho do vizinho, mas eu fui o filho do vizinho porque eu só estudei quando abriu o edital. Eu comecei, mas assim, eu estudei 10, 12, 14 horas. Eu tava no intervalo da faculdade, eu tava estudando. Na época, apostilas, né? Os pais de vocês vão lembrar dessa história das apostilas para algum curso. Intervalo da faculdade, deixei de sair, né? Em plena juventude, eu era muito assim de balada, coisa e tal. Então eu deixei de sair. Os meus amigos até hoje, que são daquela época, eles falam, você desapareceu naquela época. Você desapareceu. A época que eu fiquei estudando, eu sumi do mapa. Mas assim, era uma outra época, uma outra concorrência, né? Isso jamais daria certo hoje. Hoje, o estudo para concurso, como eu disse, é um estudo repetitivo. Então, hoje, as contas que o pessoal falam assim, quer passar dentro de um ano e pouco? 12 horas por dia, 10 horas por dia. Você não tem 10, você tem 8, 6 a 8, então você vai passar em 2 anos. Mas você tem que estar ciente disso. Eu só tenho 4. Sua conta é 3 anos para passar. E acabou, não muda. Assim, não, empiricamente, né? Empiricamente, essa é uma média que a gente fala do estudo de concurso. Mas como eu disse, tem a pessoa com sorte que estudou pouco, mas caiu o edital, e tem aquela que falou que decorou 70% do edital, só que as questões caíram do 30%, a maioria. Não tem, né, não tem intervenção divina que faça a pessoa passar. Exato. Se acontece isso, né? Isso aconteceu comigo também, quando eu prestei os outros concursos. Eu estudava, eu conseguia, vamos dizer assim, né, empiricamente, 50%, 60% do edital. Mas, as questões caíam dentro dos 40 que eu não dos 40 que eu não memorizei, né? Então, foi isso, minha fase de concurso, essa é minha carreira, né? Só que na minha segunda passagem pelo Homicídios, né, aí vem é o famoso momento, mãe, eu tô na Netflix, né? Que acontece, um caso meu dessa época foi o caso da Yoki, né? Da Elise Matsunaga. Eu era o chefe dos investigadores desse caso. Então é assim, gente, não tem como estar estudando, fazendo mestrado e estar lidando com um caso de repercussão, né? Então, ou seja, eu tinha que sair, mesmo que eu gostasse da atividade fim, da investigação, mas quando eu saí, eu estava chefiando distrito, né, de bairro, mas eu abri mão disso. Eu fui para atividade meio, para ter mais contato com a gestão pública e fazer a teoria e prática. Mas é um negócio que é interessante. Eu levei para a atividade acadêmica a minha vivência. Então, por exemplo, você tem ótimas pessoas, ótimos pesquisadores, pesquisadoras, que para eles falarem do policial, elas têm que usar a lei de acesso à informação,
né, verificar os estudos. Eu mando WhatsApp. Eu mando WhatsApp. Se eu quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, pelo fórum mesmo, né, uma vez eu fui ajudar num questionário, né, para ser de puros policiais. Sim. Fizeram uma conta que quando eu disparei, e eu não sou tão assim de grupo de WhatsApp, mas assim, mas é aquele sempre, eu passava o pessoal pedindo para repassar. Deu 500 pessoas preenchidas, policiais que preencheram em 4 horas, 5 horas. Caramba. Ou seja, por quê? Porque é o meu convívio, né? É com quem eu Sim. convivo, né? Então, ou seja, eu não faço distinção de quando estava na atividade fim e quando estava na atividade meio e a minha atividade acadêmica. Eu não faço distinção, não são ilhas. Sim. Né? Até porque, justamente, eu estou fazendo gestão pública. Você conseguiu unir os dois, né? Perfeitamente. Eu falo assim, né? Por exemplo, quando eu aprendi o conceito de burocrata de rua, para mim era sessão de autoterapia. Eu tô falando, o que é o conceito? Eu tô falando de mim, da minha carreira. Né? O criador mesmo que começou a engendrar o conceito antes do Lipski, né? O que começou a detectar que tinha essa diferença entre o que é ensinado no curso de formação dos policiais, dos funcionários públicos, e a prática, né? Que na hora que entrava na prática mudava a perspectiva, o cara se baseou em policiais. Né, que eu não vou lembrar o nome dele, mas assim, foi o primeiro que fez o estudo, não deu nome. Aí quem sintetizou esse conceito, aí sim, foi o Lipski. Bom velhinho. Eu já conheci ele pessoalmente. Mas assim, você teve em posições de liderança durante sua carreira toda, principalmente chefiou o caso da IOC. Como foi essa experiência de gestão para você? Quais foram as dificuldades de gerenciar esses grandes times, esses grandes casos assim que estouraram por aí? E também até agora, você também como professor lidera salas de aula, né? Então, para você, quais são as dificuldades da gestão? O problema assim inicial é que justamente como você quando você está na atividade de fim, você não tem tempo, né? A sua mente não se ocupa da atividade de fim. Então assim acaba sendo empírico. Né? Não tem uma abordagem técnica, né? Eu brinco que a primeira vez que eu chefiei uma delegacia, que foi na Homicídios, né? A primeira vez que eu fui chefe de uma delegacia da Homicídios, eu brinco que eu pensei assim, pô, mas como será que eu vou ser chefe, né? Que modelo que eu sigo? Aí eu falei, achei a solução. Eu pensei em todos os chefes ruins que eu tive e falei, eu vou fazer o oposto. foi meio empírico, né? Eu não tinha nenhum conhecimento técnico, né? Então, assim, né? Aí a gente pode refletir, né? Sobre essa diferença, né? De você pensar que o problema é a administração que não ensina ou não dá tempo, ou o tipo do trabalho consome. Assim, tanto que você não tem tempo de passar um conhecimento, ou você procurar um conhecimento mais aprofundado, né? Porque uma das características da profissão policial é que se a pessoa o policial não tem cuidado, ele não desliga a mente de polícia. Ele não desliga. Assim, o trabalho induz a isso, né? Então, só que de repente ele é chefe, e aí? Ele vai, qual que é a base dele? Ele tem um conhecimento de liderança, um conhecimento da própria burocracia, ele sabe qual que é uma discricionariedade dele, né? Ele tá como na supervisão do nível de rua ou ele tá num médio escalão? Entendi. Então eles nem têm, assim, no geral, você nem consegue ter acesso a essa. Então é por isso que eu digo, eu não separo o que eu vivi do que eu estudo. Para mim é uma coisa, é uma coisa só, né? Por quê? Eu aproveito o que eu conheci na prática, né? O melhor dos dois lados. Isso. Né? E como eu disse, né? Aí meus colegas e minhas colegas pesquisadores do ramo policial, eles têm um pouquinho de inveja de mim nesse ponto, né? Que eu brinco com eles, né? Eu tiro um barato, né? Porque sabe como é que é, gente? O espírito da quinta série B não morre, né? Não morre, né? Então eu falo pra eles, eu não preciso de ir lá pra saber o que os policiais estão pensando, né? Eu bato na porta, eu falo com o cara que tá da mesa ao lado no meu serviço. E aí, como é que tá? O que você tá achando de tal situação? Então, eu não preciso de lá, né, como eu brinco, né, com os colegas. Então, pra você, qual é a característica indispensável pra um bom gestor, assim? Quem vai liderar um time, sempre o cargo da liderança.
Olha, é assim, né? Tanto pela prática, né? Uhum. E pela teoria, convivência de diversas disciplinas, né? Durante o mestrado, uma coisa que eu reparo, às vezes, olha, isso eu reparo tanto na iniciativa privada como pública, é que como as pessoas esquecem que é sobre lidar com as pessoas. É impressionante, impressionante. Então você pega gestores, tanto públicos como privados, que são ótimos formuladores, que sabem fazer indicadores, que fazem um planejamento estratégico, sabem o que é valor público, mas esquecem do servidor, da servidora. Eles têm todas as ferramentas para gerir uma empresa, mas as pessoas que estão Então, dentro. então é impressionante, e eu converso muito também com os colegas da iniciativa privada, de como é sempre o fator humano o decisivo. Hum, Né? Então, assim, o gestor pode ter formação nas melhores faculdades do mundo. Se ele não souber lidar, né? Tem até a piada assim, né? Aquelas piadas de rede social, né? Que falam assim, né? Não adianta você ter doutorado e não falar bom dia pro porteiro. não É, adianta. É impressionante como é verdade. É. Então eu, por exemplo, minha primeira experiência como chefe, né? Porque assim, no grupo eu não fui chefe, eu fui só instrutor. Durante um período curto eu fui da equipe de instrutores. Uhum. Porque na época eu estava no auge da forma, do conhecimento, de curso. Mas assim, a primeira vez que eu fui chefe mesmo, eu já percebi isso, que é sobre como se lida com os humanos. Então, por exemplo, né, um colega, né, por volta dos 40 anos, e a esposa trabalhava como enfermeira, né? E faleceu, teve uma doença fulminante e faleceu. Quem que ensina como lidar com isso? Qual É. curso de graduação de administração de empresa ou de administração pública Não tem. que ensina a lidar com isso? Né? Então, naquele momento, eu fui totalmente empírico. Né? Eu fui pelo exemplo, o reforço negativo, né? Eu falei, se eu fosse um chefe ruim, o que eu faria? Eu vou fazer o oposto. Né? Era esse, porque eu tive, né, gente? Todo mundo, uma Hora ou parte outra. da vida vai ter um superior hierárquico ruim. Né? Eu tive. Vai. Todo mundo tem os Todos. bons, Chega a vez de tem todo os mundo. ruins, tem os mais ou menos, tem os que tem umas características que você gosta, que você não gosta, você gosta, que você não gosta. Então isso é normal, né? Então, Uhum. mas eu, lógico, né? Eu sempre fui marcado pelos ruins, né? Então eu falava, vou fazer o oposto. Então eu tive que lidar, por exemplo, com essa situação sem nenhuma preparação. Né? Nenhuma preparação. E assim, não é porque a polícia não me ensinou. Não, porque nenhum lugar ensina isso. Né? Então, por exemplo, eu ouço falar, né, que já tem até graduações em direito que estão colocando uma disciplina de relações interpessoais. Por quê? Para aprender a lidar. Na própria academia da Polícia Civil, a gente tem matérias específicas de relação interpessoal. Porque é impressionante, gente. É impressionante como faz diferença quando você... É lógico, não estou desprezando a técnica de saber gerenciar, de saber fazer uma análise de cenário, fazer uma gestão de risco. Não estou desprezando. Sim. Mas, assim, não perde muito a validade desse conhecimento se você não aprende a lidar com os seres humanos. Então, vou dar um exemplo. Uma das funções, quando a gente é professor da academia de polícia, é acompanhar os policiais aprovados no concurso, que estão fazendo o curso de formação, nos estágios em delegacia. Né? Então, às vezes, quando vocês forem uma delegacia aqui no estado de São Paulo e virem uma pessoa, né, com esse uniforme, né? Para quem estiver só nos ouvindo, eu estou com a camisa vermelha padrão da Academia da Polícia Civil de São Paulo, né? Que tem os símbolos da polícia, o símbolo da própria academia. Então eu vou com esse identificado e fico com 4 a 5 alunos. Então eu sempre falo, né, para os alunos, né? Tem alguns que quando encontram comigo depois, né, que já estão no exercício, eles olham para mim, e aí, professor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Quais são os 4 pontos mesmo? O que é os 4 pontos que eu falo com esses alunos? Lembrando, eles estão tendo outras disciplinas de tiro, questões jurídicas, dos sistemas nossos de informação, de defesa pessoal, mas tem a hora de fazer
um pouco do exercício prático antes de terminar a academia, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu falo para eles é, primeiro, como vocês estão? Aí é uma pergunta estranha quando é um professor falando, né? Né? Tipo assim, quando eu falo assim, né? Até para casual choque, eu falo assim, gente, começou a aula. Primeira pergunta, como vocês estão? Aí dá um... Só o fato de ser um professor que tá perguntando já dá aquele É, tum assim, só vou aí responder o quê? eu falo para eles o quê? Eu falo, olha, reparem que eu perguntei como vocês estão. Eu não perguntei se vocês estão bem. Hum. Porque se eu pergunto se a pessoa está bem, eu já tô induzindo a resposta. Exato. A reação dela, não, tô bem. Tô bem, tô bem. E tem Então, gente que se a pessoa é sincera, tipo, ah, mano, não tô bem, a pessoa fala, ah, cara chato, velho. então, não. Então, como vocês estão? Sim. Aí eu falo pros alunos. Uhum. Aí eu falo, por quê? Aí eu emendo o raciocínio. Aí eu falo para eles, olha, vocês estão entrando na profissão no Brasil que mais atenta contra a própria vida. Entendeu? É a profissão. Não tem. Não, a maior causa de mortes policiais no Brasil é o suicídio. Né? Temos dados desde 2016, pelo Rio de Janeiro, com a Deise Miranda, do IPS, né? O instituto dela, que foca bastante na saúde mental de policial. Aqui em São Paulo tivemos um estudo da ouvidoria sobre o suicídio policial, né? Feito em 2018. E assim, não melhorou. Não melhorou. Então, ou seja, o que eu falo que eu mudei desde que eu não tô mais tão empírico. Hoje eu leio sobre saúde mental. Entendi. Não tenho formação e percebo como isso tem que ser o primeiro passo. Tanto que muita gente que tem aula comigo, eles estranham. Não importa qual que é a disciplina que eu dou aula na academia de polícia, eu sempre começo falando como vocês estão. Então eu falo isso com os alunos, por quê? Autocuidado, gente. Autocuidado. Assim, é o famoso, se vocês não se cuidarem, quem que vai cuidar de vocês? Ainda mais se vocês estiverem numa profissão que a função é cuidar de todo Todos. mundo. Então, sintetizando a característica que um bom líder, né? Eu acho que um ser humano tem que ter é a empatia, né? Sempre se projetar, tipo, como você está, tipo, não querendo estar num péssimo lugar. Foi uma coisa até que você fez, tipo, pra eles eu vou querer ser um bom chefe, não um chefe que foi pra mim o ruim, mas eu quero ser diferente daquele cara. Então, sempre projetar essa empatia, né? Quando você for lidar com outra pessoa. Exato. Então, pensa, a polícia, aí eu continuo o raciocínio, falo de outras coisas, mas eu falo dos cidadãos e cidadãs. Sim. Aí o que eu explico para os alunos? Eu falo, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ninguém tá vindo chamar vocês para um churrasco. Ninguém tá vindo trazer um pedaço de bolo. Se a pessoa se dirige até uma delegacia de polícia, ela é uma pessoa que está com algum sofrimento, seja ele de natureza patrimonial, emocional, afetiva. Então, assim, não espere que a pessoa vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, que vai chamar de senhor, de senhora. Não, gente, é uma pessoa que está em sofrimento. Então, ou seja, não estou falando que o policial tem que aceitar um cara desaforado, como diria minha mãe, né? Uhum. Não é sobre isso, mas sobre compreender, Sim. gerenciar. Então, por exemplo, quando eu falo para o policial informação, que eu falo para ele que ele tem que se cuidar, eu estou falando de gestão. Até porque tem a frase de um amigo meu, que é administrador de empresa, né? Que eu aplico muito, né? Que a primeira coisa que ele fala, né? Ele fala assim, você não pode falar que é um administrador, que é um gestor, se você não fizer a gestão da sua vida. Sim. Então, o que é fazer a gestão da sua vida? Aqui só um papo rápido, né? Uhum. Ué, como é que eu vou assumir, né? Quando você acabar aqui seu curso e forem te chamar para ser a secretária de habitação aqui do município, né? Ou do estado. Então, assim, né? Se você não vai tomar conta da sua vida, se você não tem um planejamento, como é que você vai assumir uma pasta? Não dá. Né? Como é que eu vou trabalhar? Se eu acabo de me graduar em administração, como é que eu vou trabalhar na minha empresa e falar que eu sou um administrador se eu não administro minha vida? E, gente, como toda administração, ninguém trabalha com excesso de recurso.
né? Uma coisa comum, tanto a área Escassez. pública Escassez. como a área privada, né? Estamos aqui um economista para não me deixar mentir sozinho, né? A gente sempre trabalha com recursos aquém do necessário. Exato. Então, um princípio da administração é você compreender isso, trabalhar com o que você tem e procurar extrair, né? Produzir, mantendo o autocuidado. Gente, é o que eu falo. Não tem nada que eu fale mais atualmente do que autocuidado. Como dizem, né? Se cai naquele momento do avião que caem as máscaras, a primeira tem que ser a sua. Porque se você não colocar a sua, todos morrem. Não adianta você querer colocar do pai, da mãe, do cônjuge, do filho, enfim. Não. Primeiro a sua, depois a dos outros. Por isso que na aula para os alunos eu começo pelo autocuidado. E no autocuidado eu falo, pessoal, vocês têm que ter uma chave liga-desliga. Vocês têm que ter um momento que vocês não vão pensar na polícia, mesmo vocês estando empolgados, né? Então, vocês têm que ter uma chave desliga. Então, assim, na hora do desliga, é ir pra academia? Ok. Mas não é pra colocar o podcast de policiais contando o caso. É porque... É assim, vai assistir o streaming, né? Vai assistir o streaming? Gente, é pra assistir dorama, é pra assistir One Piece. Não é pra assistir True Crime. Entendeu? Não adianta, né? Aí o policial descansa. Fica aquela fixação, né? Então, não. Tem que ter o desliga. Não. Sim. Durante tanto X tempo, eu não penso, não falo sobre polícia. Porque isso é uma medida de saúde mental. E a gente vê isso em muitos locais de trabalho também. A pessoa não se desliga da empresa, chega em casa, tá estressado com a família, com todo mundo que você vê por conta de problemas que ficaram na empresa. A gente vê isso em muitas situações hoje em dia. Sim. E até por isso, né? Agora, quem está nos acompanhando deve estar sabendo da norma NR1, que é justamente uma norma para forçar as empresas a cuidarem da saúde mental dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Sim. Então, para vocês verem a importância, né? Aliás, se precisou o governo colocar uma norma... Então... tem história. Porque a gente fala, né? Onde tem uma placa, tem uma história, né? Exatamente. Então, se precisou uma norma para as empresas, quer dizer que elas não estão cuidando. Né? Então, já no setor público, diversos órgãos têm uma preocupação com a saúde dos servidores, das servidoras. Então, por exemplo, recentemente eu estava conversando com um dos meus professores, Rafael Cadipani, da GV, e ele contou que na polícia do Chile, na polícia, tem um diretor de bem-estar. Caramba! Tem um RH? Tipo... Não, bem-estar. Um policial, né? Eu imagino que uma burocracia de médio escalão da polícia do Chile, que a função dele é cuidar e ver como os policiais estão. Lógico, não empiricamente, como eu um dia fiz, não, com técnica. Né? Com técnica. Gente, exemplo prático. Como eu disse, qual que é o protocolo do luto? Protocolo do luto? Sim, assim, um servidor ou um trabalhador da empresa é só dar folga? Nossa. Então, isso seria para um diretor de bem-estar gerar esse protocolo. Entendi. Entendeu? Qual que é o cuidado que a pessoa... Não é só dar folga. Muitas vezes a gente vê isso, né? A pessoa simplesmente, então pega 2 dias, fica em casa, ela obrigatoriamente volta a trabalhar depois de 2 dias e, tá tudo bem. Como se nada tivesse acontecido, né? Não tá tudo bem, realmente. Como se nada tivesse acontecido. Então não tem nada mais moderno e mais que influencia a gestão pública e privada do que a relação interpessoal e o cuidado com a saúde mental. Sim. Então, assim, se isso não for a prioridade, não adianta falar de indicador. Não adianta falar de plano plurianual. Não adianta. Não importa o órgão, não importa a empresa. Se não tiver priorizando a saúde mental, não tá valendo nada toda a técnica. Certo. Então, isso é nosso cenário atual no mundo. Não é Brasil, não é São Paulo, é no mundo. Então, a tendência é relação interpessoal como prioridade. Seja, né, das relações hierárquicas, sejam nas relações horizontais ou na relação com o público externo. Então, tem que ter essa é o que eu considero uma prioridade de gestão.
né? Como eu disse, não estou desprezando todas as outras ferramentas. Sim. Mas para mim não adianta as ferramentas se não tiver esse cuidado com as pessoas. E a gente até falou sobre essa questão de ter cuidado mental, mas Hum. acho que no setor policial ainda é dobrado essa questão, né? Porque aqui vocês veem muita coisa. Você, Sim. você Passa por com muita homicídios coisa. deve ter visto muita coisa Então, como eu traumática. disse, no Então, mesmo dia que eu estava no Morumbi resgatando o maior empresário, né, um dos maiores empresários industriais da história do Brasil, no mesmo dia eu estava lidando com uma rebelião e uma outra viatura estava ajudando uma senhora com as compras. Isso. somente tem que ficar adaptando, tipo, Então, não trazer então uma assim, situação pra outra. e até por isso que praticamente, assim, se a gente pensar nas 30 maiores economias, nas 30, policial aposenta mais cedo que qualquer outra carreira. Entendeu? Porque tem um preço, né? Aqui no Brasil, a expectativa de vida de um policial é 10 anos a menos que a população em geral. Então, Nossa, tem baixíssimo. um motivo para isso, né, gente? Existe. Tem, Motivo tem, seríssimo. tem um motivo seríssimo. Então, temos que ter mais cuidado, né? Quem faz gestão de organizações policiais tem que ter isso em mente, né? Acabou aquela época. Acabou não, né? Tem que acabar o que a gente chama, né, de ethos guerreiro, né? Que é não, eu sou policial, eu sou guerreiro. Se eu Aquela tiver em síndrome sofrimento, espartana, né? Né? Tipo, não, eu sou combatente, não, que eu vou. É só eu tomar umas que resolve. Não, é só jogar uma sinuca depois, né? É só maratonar The Pitt que tá tudo bem. Né? série boa, inclusive. Hã? Série muito boa. Série muito boa, entendeu? Então, assim, ajuda, mas não resolve. Né? Não resolve. Chegar à raiz do problema mesmo é Não. diferente de você dar uma tapeada ali, só pra Não, distrair justamente. um pouquinho. Você falou bem. Você falou bem. É assim, uma coisa é você resolver, outra coisa é você só fazer um auto-engano, né? Sim. Só fazer um auto-engano. Então, gente, para mim não tem prioridade maior que essa, atualmente. Em todos os cenários, administração pública e privada. Mas você tinha me perguntado também, assim, o que eu vejo de diferença da pública e privada? Bem, a gente não vai falar coisa óbvia que a privada busca lucro. Né? Isso até aí, né? Mas assim, eu vejo que às vezes na privada você tem uma prioridade maior de uma gestão do que na pública. Né? Às vezes, é lógico, tem exceções dos dois lados. Sempre. Tem empresa que é tocada pior que qualquer órgão público. E você também tem órgãos públicos que são tão bem gerenciados como as melhores empresas privadas, né? Então, ou seja, né, tem uns princípios gerais para as duas áreas, mas a área privada, exceto o terceiro setor, né, que também muda, está lidando com a busca pelo lucro, Certo. né, pela atividade, por isso que a gente chama de segundo setor, né, que é a atividade privada com objetivo privado. Que a gente tem o primeiro setor, atividade pública com finalidade pública, segundo setor, atividade privada com finalidade privada, e temos o terceiro setor, que é a atividade, que é empresa, né, órgão privado, né, lidando com objetivo público, que são, né, todas as atividades que colaboram com o poder público, com algum objetivo público. Né? Então, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma entidade do terceiro setor. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, mas executa um trabalho público extremamente importante, né? Porque a origem do fórum, né, já para contar um pouco do fórum, o fórum, quem pensou o fórum, né, a Elizabeth Leeds, uma pesquisadora dos Estados Unidos, que estava aqui no Brasil, ela falou, olha, o Brasil, os dados não se conversam entre os estados. Então era complicado até você falar quem tinha mais homicídio. Entendi. Porque ou não tinha coleta, ou a coleta tinha uma metodologia diferente. Aí você tinha lá um estado excelência que fazia uma boa coleta, mas fazia uma boa coleta de roubo, mas não fazia de outros crimes. Entendi. Então, o fórum, ele surge na atividade privada com esse objetivo público de informar melhor para discutir melhor segurança pública no Brasil. Então, só para dar um exemplo de terceiro setor, né? Mas assim, incomum. Todos estão com
precisam de políticas de saúde mental para quem trabalha. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, atualmente é isso. Agora saindo um pouco da área da gestão, né? Entrando um pouco na área pública, você que passou pelos mais diversos setores, né? Praticamente quase zerou o setor público, né? A questão da corrupção, assim, no Brasil, quando a gente começa a conversar nessa questão estrutural, assim, como você acha que as pessoas são levadas a praticar esse tipo de coisa? Tipo, é uma coisa, a pessoa entra pura, cheia de sonhos, tipo, vou mudar o país, vou ter grandes resultados, vou trabalhar muito, mas ela acaba fazendo um ato corrupto ali. Tipo, o que você acha que leva uma pessoa a ser corrupta? Mas assim, a gente tem que dar um passo para trás Aham. para entender o fenômeno corrupção. Então, vamos aqui fazer uma reflexão juntos aqui. O que é uma corrupção falando em termos teóricos, enquanto fenômeno? Não estou aqui fazendo abordagem jurídica do termo. Corrupção houve um conflito de interesse da área privada com a pública. Essa área pública deveria ter uma atuação e, mediante propina, pagamento, ela tem uma atuação mais leve ou não atua, ou se omite. Mas percebam, não é um problema de órgão público, é um problema de órgãos públicos e pessoas privadas. Sim. Porque quem corrompe é uma pessoa da área privada. Uou. Então, é assim, e isso é interessante porque pouco se fala disso. Então, por exemplo, a gente fala, olha, foi descoberto que em tal órgão público deixou de aplicar não sei quantos milhões em multa. Sim, mas espera aí. Quem que lucrou com isso? Foi uma empresa privada. Foi a empresa privada que ofereceu valores para os funcionários públicos que tinham aquela função para cumprir. Então, reparem, é sobre relações público-privadas. Então o passo para trás que eu falo é que já não dá para falar de só focar no servidor corrompido. Não, tem um corruptor e o corruptor necessariamente é uma pessoa da área privada. Tá? É uma pessoa da área privada. E um outro passo mais atrás ainda é que a gente lembrar o seguinte, você não tem órgãos públicos corruptos numa sociedade que não é corrupta. Então, assim, os órgãos são reflexos da sociedade que elas pertencem. Sim. Então, temos machismo nos órgãos públicos no Brasil? Estamos numa sociedade machista? Os dados que a gente tem de violência contra a mulher falam sim. Então, o machismo vai ser encontrado. É lógico, com mecanismos, aí vamos falar mais do que a gente quer, né? Vamos falar de mecanismos. Então, aí, ok, já entendemos que é um fenômeno da relação do interesse privado com o interesse público, né? Com pessoas que representam o interesse público. Corrupção é isso. Exato. Então, agora vamos voltar a progredir, né? Vamos fazer a progredir. Então, qual que é a progressão? E quando eu falo sobre a sociedade também ser, não estou justificando. Estou fazendo uma análise. Então, ou seja, se eu estou num órgão público, eu já tenho que ter mecanismos para dificultar. Impedir é difícil, porque o ser humano é muito criativo. O ser humano, gente, é muito criativo, né? Tanto que antigamente a gente fazia uma piada que sempre que alguém inventa um alarme, que é a prova de furto, a prova de roubo, o cara que fez o alarme, ele vendeu o segredo do alarme para o pessoal poder roubar. É toda uma trajetória para chegar lá. Então, assim, ou seja, o ser humano é criativo, né? Bastante. Só que, assim, e eu não vou discutir, que eu não gosto, não vou falar de subjetividade, de moral. Vamos falar aqui gestão. Porque eu não vou ficar discutindo essa discussão, porque pessoas que têm uma religião X ou Y são menos, são mais. Que as pessoas que são da etnia tal são mais ou menos assim. Não, gente, isso aí é subjetividade. É pessoal, né? De cada um. Vamos reservar para os colegas da psicologia. Sejam felizes discutindo subjetividade alheia, né? Não, vamos falar termos práticos. Então, em termos práticos, o que a gente tem que saber sobre corrupção na gestão pública? Primeiro, a gente tem que
vou falar no popular, né? A gente tem que fechar as torneiras. Então, ou seja, qualquer servidor, servidora pública que esteja numa função que a discricionariedade dela seja muito alta, né? Como os burocratas de rua, professores, policiais, assistentes sociais, tá? Necessariamente tem que ser uma função mais fiscalizada, Certo. com mais controle da administração. Então, esse é o primeiro passo, né? Se eu estou num órgão que lida com fiscalização de tributos, opa, eu tenho que ter os melhores mecanismos possíveis para evitar. Não estou falando que eu vou impedir 100%, que é como eu disse, o ser humano é um bocado criativo, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tomei um golpe, um estelionato, né? Uhum. Pô, mas como que a pessoa pensou nisso? Aí eu falo, minha amiga, você não acordou cedo para ir trabalhar? Acordou. Você não passou 8, 10 horas trabalhando? Então, tem pessoas que acordaram, que passaram 8 a 10 horas pensando como vou pegar um dinheiro fácil de alguém. Né? Como vou pensar. Então, ou seja, por isso que eu falo que o ser humano é criativo. Tem uns que se dedicam a achar uma brecha. Né? Tem uns que se dedicam. Então, primeira coisa, se eu estou num órgão que determinadas funções têm um contato com o público e tem um poder decisório para melhor ou para pior, dependendo do caso, tem que ter fiscalização. Precisa. Não estou falando, né, distribuir câmera corporal para todos os servidores públicos. Não é sobre isso. Até porque temos o problema do Dinheiro. custo, né? Então é caro você colocar uma Sim. câmera corporal em todo mundo. Então tem que ter outros mecanismos. Tem que ter elementos de transparência. Então, por exemplo, eu tenho um órgão julgador no órgão público que eu trabalho. Pô, todas as decisões têm que ser publicadas. E publicadas fácil acesso. Sim. Porque existem órgãos que promovem um fenômeno que a gente chama de opacidade. Vocês conhecem esse termo? Ou seja, eles até publicam, mas eles publicam de uma maneira que é difícil a pessoa consultar ou obriga quem consulta a ser um hiper especialista. Sim. Então, e é coisa boba, viu? Não é coisa assim muito técnica. Por exemplo, salários. Então, um portal de transparência, normalmente você clica lá, faz uma pesquisa pelo nome da pessoa ou pelo cargo e já entrega o vencimento que a pessoa recebeu há 2, 3 meses, né? Sim. Então, tem órgãos que eles não deixam você consultar online, eles te obrigam a baixar um Excel. Opa. Ou seja, tornou opaco. Ele não deixou de dar informação, você não pode acusar que ele não deu, mas ele dificulta, Sim. né? Então dificulta. E para quebrar essa dificuldade é que a gente tem um mecanismo da lei de acesso à informação. Né? Então, ou seja, você tem que ter um órgão que mapeia as possibilidades de corrupção. Você tem que ter um órgão que tem os protocolos para fiscalizar esses atos decisórios. Entendeu? Então, você começa por aí. Só que vamos falar de servidores e servidoras? Também temos que pagar bem, né, gente? Deixa eu contar uma novidade que parece surpreender alguns gestores e gestoras. Também tem que ser bem remunerado, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas tem uma função parecida na iniciativa privada, pagar menos. Gente, iniciativa privada é sobre lucro. Sim. Né? Então, é uma questão de luta da categoria brigar por melhores salários. Já todo órgão público atende interesse público. Então não tem problema, não é incompatível você remunerar melhor. E assim, talvez possa parecer abstrato eu falar em remuneração, mas a regra é bem simples, né? Agora eu vou falar em termos totalmente práticos. Vamos supor que eu trabalhe num órgão público de fiscalização e meu salário seja R$3.000. Se eu vou decidir uma situação e a pessoa me corrompe me oferecendo 300, ela está me oferecendo, né, menos de 10% do meu salário. Então, então não vale a pena. Não compensa. Então, mas se a pessoa oferece 10 mil? Mas assim, ofereceu 10 mil, só que a pessoa, mas é pouco tempo de salário. Né? Agora, e se meu salário é 15 mil? O custo de oportunidade aumentando, né?
Isso, justamente, que é a teoria econômica do crime o do Gary Becker. Qual é a palavra? Desculpa, eu como economista esqueci. Hã? A primeira coisa que a gente aprende no curso de economia. Custo de oportunidade. É isso. Não, tem um outro nome. Não, mas Trade-off, é o trade-off. São então, esses trade-offs. mas o Gary Becker, né, que é o teórico da teoria econômica do crime. Então, por exemplo, vamos falar um pouco de sociedade corrupta, usando o próprio Gary Becker, exemplo da vida dele, né? Ele conta, né? Isso é a história comum do Gary Becker. Ele fala que ele estava atrasado para dar uma aula, ele é professor de universidade. Não lembro se era uma aula ou se era uma palestra, não vou me recordar. E o que acontece? Ele não estava achando vaga, mas tinha uma vaga para pessoas com deficiência. Aí ele pensou, pô, se eu demorar, eu vou me atrasar para a palestra ou para a aula. É um prejuízo. Se eu colocar na vaga para pessoa com deficiência, pode ser ou não que eu seja multado, mas existe a possibilidade de eu não ser. Então ele conta que ele deixou, que ele falou, não, o risco é aceitável de eu ser multado. Então, repara como isso tem a ver com o que a gente fala da corrupção. Sim. Entendeu? Então, ou seja, vamos falar na gestão pública, da porta para dentro, eu tenho que ter os elementos de fiscalização dos atos decisórios, eu tenho que ter elementos de transparência, tenho que ter elementos de controle. Né? Mas assim, né, eu também tenho que ficar pensando como regular a atividade privada na medida do possível. E esse ponto que até queria abordar, tipo assim, fora toda a questão fiscalizada, todas essas coisas oficiais, assim, para controlar essa possível causa de corrupção, na questão cultural do setor público ou da empresa, assim, como a gente incentiva o cara a falar, putz, pensa 2 vezes antes de fazer isso. Ele mesmo, sem precisar de fiscalização, eu não vou fazer corrupção. Como você acha que a gente poderia criar pelo menos nas áreas que você trabalhou, criar uma cultura para impedir esse tipo de coisa? Não, como eu disse, impedir não existe. Não existe uma cultura assim. É que nem combater crime. A gente nunca pensa em acabar com o crime. A gente reduz para um nível tolerável. Então não existe zerar. Então já vamos trabalhar com a realidade, né? Sim. Ok. A realidade a gente reduz e existe um nível tolerável de algumas coisas. Como eu disse, o ser humano é criativo. Nossa, ele sempre é muito engenhoso, né? Então, o que acontece? Peraí, repete a pergunta só para eu pegar o detalhe. Uma cultura, tipo... cultura, né? Uma cultura para mitigar A cultura. Isso. Então, assim, o primeiro ponto, né, que é geral, eu vou falar uma frase militar, mas é geral. Tem uma frase militar que fala assim, a tropa é reflexo do comando. Então, quem está no comando precisa dar o exemplo. Então, se eu sou subordinado a um tribunal de contas, em que estou aqui, hipoteticamente, os conselheiros são presos por corrupção, ele não está dando bom. Qual a mensagem para os demais servidores? Não. Então, pode fazer, só não seja pego. Entendi. Agora, eu estou num órgão que os casos, né, dos criativos são pegos e são exemplarmente punidos. Não só são punidos, como isso provoca eu criar melhores mecanismos de controle. Aí eu tô dando recado que não vale a pena. Então é assim, né? Então não é discursivo. Não é discursivo, assim, né? Não adianta a pessoa falar, vamos acabar, né? Pro pessoal, né, mais antigo, que nem eu, do século passado, né? Quando a gente tinha um negócio chamado fliperama, que a gente ia jogar, né? Nossa. Então, os fliperamas dos anos 80, todo jogo que carregava, né, na hora da tela de carregar, ele aparecia assim, campeões, não usem drogas. Então, que eu saiba, não reduziu em nada essa mensagem. Gente legal não usa droga. Não, campeões. Campeões. Né? Era jogo, né? Então, campeões, não usem drogas. Né? Então, o famoso Street Fighter 2, antes de começar, ele vinha com esse aviso. Campeões. Um aviso que era o jogo dos Estados Unidos, então era um aviso do FBI. Uou! Tipo, winners don't use drugs. Aí carregava as telas de propaganda do jogo, né? Então, a mesma coisa. Eu só falar sobre corrupção, que não é para se corromper, gente, não. É o básico, todo mundo já sabe que não era pra ser assim, exato. Ó. Novamente, a gente já vai estar falando de subjetividade. Então, vamos deixar para os colegas da psicologia falar de subjetividade. Não, gente, é mecanismo.
Então, colocar, tipo, um medo, assim, tipo, ó, não faz isso, senão você vai se ferrar bastante, cara. Não. Aumentar Eu tenho isso. que mostrar isso. Isso tem que ser material. Não pode ser abstrato. Sim. Né? Até porque, né? Temos um crime no Código Penal que chama homicídios. Se eu não me engano, eu esqueci, né? Se é 8 a 20 a pena. E a gente continua tendo mais de 40 mil homicídios no Brasil. Então, não é a pena que está impedindo as pessoas de matarem umas às outras. Né? Então, é a mesma coisa. Mas, assim, por outro lado, quem comete o crime sabe que está correndo o risco de ser punido por uma pena alta. Então, por exemplo, a gente tem 40 mil homicídios, é muito intolerável. Sim, mas só que a gente tem 2 mil golpes eletrônicos por ano. Né? Se eu não me engano, no anuário do fórum, a conta é uma pessoa sofre golpe a cada 16 segundos no Brasil. Acho que foi em 24. Um golpe, seja físico, seja eletrônico. Né? Então, ou seja, é tudo sobre os mecanismos. Sim. Então, você tem a cultura, ou seja, esses mecanismos afetam a cultura organizacional. Você ter elementos de transparência contra pessoas do médio escalão ou do alto escalão, isso reflete na base, na categoria, na burocracia operacional. Sim. Então, isso já é um grande elemento. Né? Temos mecanismos de denúncia interna, anônimos. Então, um órgão que tem, você fala, não, é um órgão que está realmente promovendo para evitar a corrupção, para reduzir. Certo. Agora, se tem um órgão que não tem nenhum elemento de denúncia anônima contra ele, né, ou interno, ou da ouvidoria, ou da corregedoria. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Então, se você não tem uma ferramenta, como é que você faz uma denúncia? Exato. Né, você sempre vai correr o risco. Né? Se eu estou num órgão de fiscalização, eu quero denunciar maus colegas. Eu tenho um mecanismo, isso? Eu sou obrigado a procurar o Ministério Público ou a polícia para tentar abrir um inquérito, para tentar abrir fazer uma denúncia? Não, eu tenho que ter mecanismos. Né? Então, ou seja, o que diferencia um órgão com muita corrupção, com um órgão com pouco caso com muito caso de corrupção e com poucos casos? Né? O órgão com poucos casos é o órgão que tem transparência, mecanismo de denúncia, que todos os níveis da hierarquia são exemplarmente punidos quando são flagrados com caso de corrupção. E qual que é o órgão com alta corrupção? Para começar, é um órgão com baixa remuneração. Incrível coincidência. Incrível coincidência. Por quê? Porque a baixa remuneração, como a gente falou antes, né? Porque a pessoa vai se arriscar por menos. É que ela tá desesperada, ela quer mais. Sim. Então, ou seja, eu não dou uma boa remuneração, eu não tenho elementos de fiscalização, eu não tenho elementos de controle, não tenho elementos de transparência. Então, não adianta o líder uma liderança do órgão é flagrada com a corrupção. E eu vejo que estão, como popularmente a gente fala, né, passando um pano para essa liderança. Mas quando foi o nível operacional, foi punido exemplarmente. Falando de liderança também, Lívio, para a gente poder ir encerrando, que conselho você daria assim, para os próximos líderes, os próximos gestores, o pessoal que está na graduação, de acordo com as suas próprias experiências, assim, qual um conselho que você daria? Bem, resgatando o que a gente falou desde o começo, né? Sim, claro. A primeira coisa, cuidem-se. Autocuidado. Cuidar da própria saúde mental. Como eu disse, quem faz gestão, seja pública, seja privada, está lidando sempre com limitados recursos. Certo. O fato de lidar com alta demanda e baixos recursos, naturalmente é um fator estressante. Então, desde a graduação, todo mundo já precisa ter o cuidado com a sua saúde. Para vir da base, né? Vem da base. Certo. Porque uma pessoa que desde a graduação já tem um hábito de cuidar da saúde, de falar, não, olha, determinado... Eu vou fazer uma conta aqui, né? Que eu já vi, quem diria, né? Eu vi numa palestra de um coach que eu fiz uma consultoria para a escolta dele, né? Acabei assistindo a palestra do coach, que era um estrangeiro, né? E ele falava, eu falo, caramba, ele falou de saúde mental. Então ele falava, a conta dele era 10%. Ele fala 10% o empreendedor de sucesso, né?
O empreendedor de sucesso, a mente milionária precisa dedicar para lazer. Ele falou em lazer, não ficou falando de saúde mental, ele falou, ó, lazer. Por quê? Uma coisa que eu nunca esqueci que ele falou é de como era uma economia burra a pessoa deixar de ter lazer. Que parece que ela tá... Por exemplo, em vez de ter o lazer, ela continua pensando no seu negócio. Sim. Ou no seu órgão público que ela lidera. Ela não tá entendendo que isso vai trazer... Não é lucro, é prejuízo. Ela deixar esse 10%. Ele estabeleceu... Eu gostei dessa conta dele, né? Como diria o personagem do Brad Pitt lá no Bastardos Inglórios, né? É um bom acordo. É um bom acordo. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. Então, desde já, autocuidado. Né? Autocuidado, ter um momento só para si, não pensar na gestão, não pensar na graduação, não pensar na pós-graduação. Ah, mas Foca no agora, né? Foca no agora. Então, assim, desde já tem que ter aquele momento de seja fazendo yoga, né? É a nova atividade aqui da professora Pamela, né? Ela tá comentando comigo, né? Seja fazendo yoga, seja jogando videogame, adoro, entendeu? Seja jogando videogame, né? Não importa, tem que ter um momento para se desligado do negócio. Sim. E esse negócio, como eu disse, é público ou privado. Então, isso que o tal do coach falava. Você tem que ter um momento desligado. Que parece... Então, por exemplo, o que ele falava, né? Porque ele também falava, uma coisa que vale aqui para nossa reflexão sobre gestão pública e privada desde cedo, que ele falava de 30% do tempo estudando o seu negócio. Só que isso vale para o público e privado. Uhum. Mas assim, é trabalho você pensar sobre o seu trabalho. Não é lazer. Sim, claro, se organizar, se planejar, tudo. Então, a pessoa que é... Não, eu vou me desligar, só vou ler o livro do Lipsky sobre burocracia de nível de rua. Não, coleguinhas da administração, da graduação, não façam isso, né? Não, vou ler esqueci lá o manual de indicadores, aquele famoso lá. Putz. Não vou lembrar. Enfim. Né? Então, a leitura dele, para quem está graduando em administração de empresa, não é lazer. Entendi. Você continua estudando. Então, a primeira coisa é autocuidado. Sim. Aí, o próximo passo, né? Planeje o seu negócio. E o seu negócio está incluindo a vida. Lembra que o meu amigo falou de que o bom gestor é aquele que cuida, que faz a gestão da própria vida? Uhum. Então, desde a graduação, cuidar da vida. O que é cuidar da vida? É saber o que quer fazer, por exemplo. Não saber, assim, aquela coisa definitiva. Tem um objetivo. Não, eu vou trabalhar na iniciativa privada. Não, eu vou ser servidor público. Não, eu vou trabalhar no terceiro setor. Não é exatamente isso. Não é assim, não é uma ideia fechada. É planejada. Né? Fazer a leitura do cenário no Brasil ou na própria cidade. Né? Então, por exemplo, olha, eu planejo que eu quero trabalhar numa empresa do ramo têxtil. Sem problemas. Mas tem uma indústria têxtil onde você mora? Eu já trabalhei em uma. Então, assim, você tem contatos no ramo têxtil? Então, tem. Tem indústria, né? Acesso? Você tem acesso? Então, vamos pegar aqui o seu exemplo. Se você já tem contatos, então... Você tem maiores facilidades. Você tem maiores facilidades. Pode certo? não ser assim, não é o objetivo da minha vida. Não, mas você tem que trabalhar com o que você tem, né? Sim. É outra frase comum da administração. Você trabalha com o que você tem, não com o que você não tem. Então, você tem uns contatos, mas tudo bem, 0 contatos. Então, tem que fazer parte da gestão da minha vida, eu providenciar esses contatos. Sim. Como é que eu providencio esses contatos na graduação? Evento, né? Assistir palestras, né? Lançamento de livros. Ô, professor, professora, eu sou seu grande fã. Pô, eu tô na graduação e já me interesso, né? Já me interesso, né? Pô, o que mais que eu posso ler sobre esse tema? Certo. Vamos ficar no têxtil. Então, assim, ir numa palestra do ramo têxtil, assistir reuniões, se conectar, principalmente pelo LinkedIn, com pessoas do ramo, perguntar. Né? Tudo bem, 90% das pessoas vão ignorar você perguntando. Tá, mas e os 10%? Você fez. E os 10%? Ou seja, 6%. o que eu tô falando, eu tô fazendo a gestão da minha vida. Na direção de trabalhar
na administração no ramo têxtil. E isso vale para qualquer outro ramo. Então, isso é gestão. Não é tudo bem. Eu coloquei na cabeça que eu vou trabalhar no serviço público. Tá, concurso. Porque hoje a gente tem processos seletivos de cargos comissionados. Então, às vezes, você pode se gabaritar, né, seu currículo pela iniciativa privada e, de repente, surge a possibilidade de trabalhar num cargo comissionado na gestão pública, né, que a função do cargo comissionado, pelo menos a intenção original, é justamente o poder público poder captar esse especialista da área privada sem atrelar ele ao concurso público, estabilidade. Então, por exemplo, casos que eu conheço, né, tem pessoas de auditoria contábil que trabalharam no setor privado, mas em determinado momento receberam um convite num cargo comissionado relacionado com a função de auditoria. Então, assim, ela nunca se planejou para trabalhar com o público, mas quando chegou, estava preparado. Tinha um currículo, conhecia as pessoas, né? Que, aliás, vamos falar dessa dica também, né? Falamos da saúde mental, falamos de fazer a gestão da vida. Contatos, networking. Contatos, gente. Gente, a vida é uma lição que eu confesso que eu demorei para entender. Né? Em que pese tudo, né? Eu sou muito grato aos meus pais, só que eu ainda fui meio que educado com a meritocracia. Então, eu fui ensinado que se eu fosse bom no que eu faço, eu não seria incomodado. É falsa essa afirmativa. É falsa. Eu fui bastante incomodado, mesmo sendo o melhor no que eu fazia. Bastante incomodado. Não foi pouco, não, gente. Não foi pouco. Mas o que faltou? Só que na hora que eu caí numa situação ruim, mesmo tendo mérito, mesmo tendo currículo, quem que me resgatou? Um contato antigo. Maravilha. E assim, gente, contato, né? Aí é uma coisa até que eu falo pro meu filho, né? Não é que todo mundo tem que ser seu best friend, sabe? Não é isso, né? Que eu falo, melhor amigo é para caber nos dedos de uma mão só. Sim. Né? Às vezes menos. Às vezes menos. Às vezes menos. Então, melhor amigo é assim, aquela categoria, né? Agora vamos falar do filme Atração Fatal com o Ben Affleck. Nossa, esse filme é muito bom, velho. Tem uma cena nesse filme, né? Porque a sinopse do filme é que ele é um cara do crime, mas ele tem que espionar, tipo, namorar uma pessoa que trabalha no banco, mas ele acaba se apaixonando pela pessoa, porque ele teria que só... Aí tem determinado momento que ela fala que ela tinha um carro, mas o carro está sendo sempre apedrejado na vizinhança. E ela fala qual que é a gangue, né? Mas comenta, mas ela não sabe que ele é do crime, né? Uhum. Então ele chega lá no personagem que é feito pelo... Esqueci o nome do ator, que é o que faz o Gavião Arqueiro lá nos Vingadores. Eu não vou saber o nome dele também. Não vai sair. Então ele chega, né? Tem até esse corte, às vezes, nas redes sociais, que é assim. Ele chega pro amigo dele e fala... O Ben Affleck, é o personagem do Ben Affleck, ele fala... Então, eu preciso da sua ajuda. Eu não vou falar sobre o que é. Eu não vou falar o que a gente vai fazer. Aí a resposta dele, com que carro a gente vai? É o amigo de verdade. Então. Topa qualquer coisa. É o que vai. Né? Tem um amigo meu, né, que eu não posso citar, né? Que ele fala que melhor amigo é aquele que quando você liga, ele já põe um tapete e uma pá no bagageiro do carro. Entendeu? Então, esses são os melhores. Abaixo dos melhores amigos, tem amigos, pessoas que você até liga, que você até frequenta. Lógico, não é confidente que você vai falar. Sim. Conhecidos, né? Novamente, resgatando a cultura pop, né? Como diz acho que é o Capital Inicial, né? O que você faz quando ninguém tá vendo? Então, tem pessoas que você não vai contar pra ninguém e você conta no máximo para esse rol menor que os dedos numa mão. Então, esses são... Mas, gente, a vida não é sobre melhores amigos. É contatos, amigos, amizades. Entendeu? Não é sobre falsidade. Eu não tô pregando falsidade. Mas, pô, custa você ter um contato, né? A pessoa tem uma rede social, você dá aquela curtida, né? Você faz um comentário. Você vê que a pessoa que é essa, que você quer conhecer, fazer amizade, fazer contato, né? Do ramo têxtil, né? Vamos ficar aqui no ramo têxtil. Que ela frequenta, né? Pô, eu quero estar lá também. É um evento pago? Putz, vou me apertar esse mês para conseguir o convite para ir nesse evento pago, porque eu quero ter mais contato.
Né? Porque quando seu currículo bater com essa pessoa, feedback. O que ela lembra? O desempate. Eu lembro do contato que você teve com Porque, ela. assim, vamos pensar aqui, né? Agora eu vou falar um negócio que talvez desanime um povo da graduação, né? Mas é assim, pensa bem, quando você está graduado, que você recebeu o diploma, todos têm o mesmo diploma. O que você fez diferente? Já não faz diferença que nota você tirou, a não ser que você pega lá onde tem, principalmente no direito, tem muito ainda o magna cum laude, né? Que seria o melhor aluno. Mas fora essa pessoa, todos os outros, né? Os 99,9, todos estão com o mesmo diploma. Sim. Da mesma faculdade. Todos viraram seus concorrentes. Qual que é o desempate? Então, pensa assim, olha a diferença. Eu fiz uma graduação em que, eu estudei, fiz aqui minhas matérias, tirei uma nota boa, fiz todos os meus trabalhos e concluí sem pegar DP, sem fazer exame. Tá. Diploma é o mesmo. Agora, a diferença. Já durante a graduação, eu, às vezes, deixei de ir num lazer, deixei de, assim, né, ir num lugar pago de lazer, não todos, né? Como eu disse, cadê o 10%? Cadê o 10%, né? Então, mas, eu fui em eventos. Eu frequentei eventos de pessoas que eu pretendo trabalhar na área. Acabou o curso, eu tenho o mesmo diploma da que não foi em nenhum evento. Só que na hora que as duas pessoas jogarem o currículo... Ele tem a vivência. Ele tem um contato. O pessoal vai lembrar. Né? Gente, eu vou ter que contar uma história extremamente anedótica. Não, por favor. Na polícia. Por favor. Que é assim, né? Tinha um colega, investigador, né? Que eu conheci ele, eu tava assim na época do grupo de operações especiais, mas ele era da parte administrativa. Então eu não tinha contato, assim, eu não trabalhava com ele. Mas eu conhecia ele, tipo, toda vez que eu trabalhava com ele, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como é que tá? Juro, gente, nunca passou disso. Nas reviravoltas da gestão pública, esse colega foi trabalhar com quem mandava. E quando ele cruzou comigo depois que ele estava junto da pessoa que estava no comando, ele falou, pô, e aí, como é que tá? Eu falei, fulano, beleza? Preciso de você. Aí eu, pois não. Não, quero que você venha trabalhar com a pessoa no comando. Aí eu, tipo, obrigado, né? Obrigado. Mas aí eu falei, não, porque, você é muito bom, você é muito profissional, coisa e tal. Eu falei, ele não trabalhou comigo. Mas, vejam, o que ele lembra de mim? Que eu dei bom dia, boa tarde, boa noite, perguntei como ele estava. Então, olha que coisa simples, mas que faz toda a diferença. 6 anos depois, mais ou menos, rendeu frutos, mesmo eu estando porque a gente tem mobilidade dentro das polícias, dos órgãos públicos, assim, mas na polícia é mais comum, assim, você ter mobilidade que nem eu. Passei um tempo em delegacia, estava no homicídios, estava no GOI, estava na alta administração, né? Então, você vê, foi um contato. Não é um melhor amigo. Eu não sei o nome dos filhos dele. Né? Eu não sei o nome dos filhos dele, né? Ou assim, né? Eu não sei qual que é o filme que ele gosta. Mas, eu sempre tratei bem. Né? Aí voltamos à parte da relação interpessoal. Né? Não é sobre você ser a pessoa mais legal do mundo. Não, você só trata com civilidade às vezes. E você já é lembrado, né? Uma brincadeira que eu faço com os alunos da academia, né? Quando a gente vai falar de atendimento, né, gente, eu juro que é brincadeira, né? Que fique registrado. Nos autos. Né? Que fique registrado. Aliás, né, eu esqueci de fazer um lembrete aqui, né? Então, para a nossa audiência, principalmente para os meus amigos e amigas da corregedoria, que minhas opiniões aqui são totalmente particulares, não representam o órgão que eu pertenço. Então, meu advogado agradece, ele mandou um zap aqui. Vai cortar ele falou. Ele falou, não, mas tem testemunha. Eu já trouxe testemunha, entendeu? Eu já trouxe testemunha. Então, eu falo para os alunos brincando, né? Eu falo, gente, no geral, o ser humano é carente. No geral, o ser humano é carente. Ah, bastante. Então, assim, tem pessoas, e aí eu já estou emendando, juntando com saúde mental. Às vezes, vocês não sabem o poder de dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Você faz muita diferença na vida de uma pessoa por uma frase que você fala. Entendeu? Pensa assim, ó. Sim, pensa aqui, ó. Com certeza. Quantas pessoas passam pela pessoa que faz a faxina aqui? Nossa. Vamos falar. Centenas no dia. Centenas? Dessas centenas, quantos dão bom dia pra ela? Acho não, tipo assim, não tô julgando. Mas assim, reparem.
Uma média, acho que 1 a cada 10. E olhe lá. Então, E olha lá. um a cada 10. Então, mas você concorda que se 9 a cada 10 desse bom dia pra ela, a vida dela... Assim, Sim. o salário não continua lá essas coisas, o contrato, o trabalho, não importa, mas pelo menos você dá uma empatia. Empatia. Então, a empatia não é você ser a pessoa mais legal, puxar o saco. Não, é você simplesmente reconhecer a pessoa como ser humano. E às vezes um mero bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como é que tá? Né? Você sabe que a pessoa gosta de futebol, você perguntou, e aí, e o time? Pô, eu vi uns lances. Né? Aquelas momento confissão, né? Gente, eu não acompanho futebol. Eu não acompanho porque eu fui muito, né? Pretendo voltar a jogar basquete. Uou. Então me pergunto, assim, é mais fácil eu saber como tá as coisas na NBB e na NBA do que perguntar do Campeonato Paulista. Eu vejo as manchetes. Sim. Então, assim, pô, mas eu vejo o mínimo para eu ter assunto ser uma pessoa que só fala disso. Né? Até porque durante a minha carreira fazia diferença os assuntos aleatórios, variados que eu sabia. E ser uma pessoa que sabe conversar um pouquinho de tudo ajuda muito também. Então, por exemplo, se eu tô lidando com uma pessoa digamos que, vou dar um exemplo aqui, durante o meu trabalho, se eu tô lidando com uma pessoa da religião muçulmana, pô, faz diferença eu conhecer um pouco, Sim. né? Eu conhecer um pouco da cultura, não tô falando para virar especialista, mas sabe? Porque eu tô demonstrando pra pessoa que eu me preocupei em saber alguma coisa sobre a vida dela. E ela acabou de me conhecer. Mas às vezes eu, né, faço uma saudação muçulmana de falar, salam aleikum, ela me pergunta, aleikum salam. Eu não sou muçulmano, mas só de eu falar isso pra ela, ela já se sente acolhida. Às vezes basta isso, gente. Uma pessoa judia, você fala um shalom, sabe? Uma pessoa que é das religiões mais diversificantes fala, acho muito axé pra você. Você não precisa ser da religião. Você tá sendo humano. Você tá... E essa pessoa, às vezes, amanhã é que vai receber seu currículo. Ou ela é amiga da pessoa que vai receber o currículo. Exato. Às vezes, né? Às vezes ela trabalha na área têxtil. Às vezes ela trabalha na área têxtil, né? Você não sabe quem que é que vai trabalhar. Teve uma situação, né? Também, né, gente? Eu tenho que contar porque uma viatura do meu grupo, do GOIA, né? Do Grupo de Operações Especiais, estava numa área periférica. Aí viram uma senhorinha humilde com problema de carregar as compras. Aí eles falaram, vamos ajudar? Aí os caras, vamos. Aí foram ajudar, né, essa senhora a carregar as compras dela próximo, né? Desceram da viatura e ajudaram ela a carregar. Nada demais. Não tá dentro do fator humanitário, né? Não é porque você é policial sempre querendo combater o crime que você não pode fazer uma gentileza. Então, no plantão seguinte, esse pessoal foi chamado pelo diretor do departamento, que era acima do supervisor do GOIA. A equipe tal, o diretor quer falar com vocês. E pra gente é sempre má notícia, né? Já veio esperando pior. Quando o superior hierárquico. Então, o diretor transmitiu para eles o agradecimento do então governador do estado de São Paulo. Porque essa senhora, ela foi copeira no Palácio dos Bandeirantes durante 40 anos. Ela perguntou o nome deles e ligou pro então governador, o pessoalzinho assim, assado, lá daquele negócio que tem um tigre na porta, né, que é nome tal. Ela tinha um celular do governador. Porque ela passou por vários governadores, era uma pessoa né, lendária lá, né? Então, pra vocês verem, chegou um elogio do governador. Né? Chegou um elogio do governador. Né? E vou falar assim também, agora eu vou falar um caso meu, para eu poder falar, né? Eu sempre atendi em delegacias, quando trabalhei em delegacias, sempre procurei acolher, tratar bem, mesmo antes do conhecimento. Desde o meu primeiro ano na polícia, eu já tratava bem. Porque eu ficava pensando, né, antigamente eu falava, poderia ser uma tia minha, um parente meu. Eu não uso mais esses exemplos, porque tem gente que tem uns parentes que não merecem ser gostados, sabe? Então eu parei de dizer assim, então eu falo pessoa querida. Então eu atendo, eu falo, essa pessoa que eu tô atendendo, ela é querida de alguém. Pode não ser minha. Então eu procuro atender. E aí uma vez teve o delegado
do plantão e mais o colega investigador saíram para um local de acidente com vítima fatal. Então, o Código de Processo Penal manda que você faça o local, né, para saber se foi realmente acidente ou se foi um ato intencional. Né? Eu fiquei, só eu e o escrivão na delegacia. Chegou uma ocorrência popularmente chamada de desinteligência, né? Popularmente bate-boca, que a PM conduziu. Uhum. Eu orientei essas pessoas, falei, olha, o que aconteceu? A PM apresentou a ocorrência, mas eu falei, ele falou, a gente não tem... O que as pessoas decidirem pra gente, tá bom, a gente não tá apresentando ninguém flagrante. Certo. Então entrou a discricionariedade, né? Uhum. Orientei cada pessoa falando, olha, se você quiser registrar, dá pra fazer isso, isso e isso. Isso, isso e isso. Orientei as 3 pessoas que estavam envolvidas, né? E as 3, naquele momento, decidiram não registrar nada. Porque foi só uma briga assim. Né? Eu vou ter que contar o caso para colocar o contexto, né? Uma mulher trabalhava de faxineira numa escola do bairro. Uhum. A diretora demitiu. Né? Nenhum motivo específico, demitiu. Essa faxineira foi falar com a vizinha que foi demitida. A vizinha falou, pô, garfaram os seus direitos, vamos lá reclamar. Foi a vizinha e a faxineira falar com a diretora. A vizinha entrou em briga corporal com a diretora. Uou. Foi quando a PM foi chamada. Aí a PM levou todo mundo, mas não teve lesão. Não. Né? Foi só ameaçinha. É o que a gente chama de injúria real, né? Coisa e tal. Então, a injúria é só se a pessoa quiser registrar. Não deixou marcas, né? Não deixou marcas essas coisas. Orientei todo mundo, na hora ninguém teve interesse. 3 meses depois, chega um expediente da corregedoria que houve uma denúncia anônima de que a pessoa foi atendida com grosseria e falta de educação no distrito que eu estava. Só que deu uma data e deu um horário. Foram ver que dia que era a minha equipe que estava de plantão. Aí, aquele trabalho de puxar memória, né? Você trabalha com 400 mil ocorrências, né? E a equipe junta, né? Putz, o que aconteceu aquele dia? O que aconteceu? Aí eu, falei pro delegado, né? Eu falei, autoridade, foi o dia que aconteceu isso, você tava fora. Aí ele, certeza que foi uma das 3, né? Que foi a única descrição, né? Aí eu fui falar com o titular, né? Que foi uma ocorrência, né? Aí o titular me falou assim, olha, fala pro seu delegado, né? O delegado da minha equipe de plantão, fala para ele fazer uma justificativa de que não foi. Porque é o seguinte, na polícia, o novato a gente chama de calça branca, né? Por que calça branca? Porque tipo, você não sujou a roupa ainda, né? Então é um nome bem antigo na polícia se referir. Então, calça branca. Se fosse qualquer outro policial desse DP, eu ia acreditar que foi atendido com falta de educação. Mas você, não. Então, você vê, eu não fiz de propósito um bom atendimento. Mas o fato de eu fazer, o titular que eu conhecia de bom dia, chefe, boa noite, chefe, né? Ele viu de uma maneira diferente, porque eu já era conhecido por essa disposição de atender melhor. Então é nesse sentido, amarrando tudo que a gente está falando, que eu falo de relação interpessoal. Então envolve contatos, envolve eventos, envolve atendimento, envolve seus pares horizontais, né? Envolve a relação vertical. Então tudo isso que é uma gestão. É gestão da própria vida. É gestão da própria vida. É a gestão do que você quer fazer da vida, né? E quando você estiver na posição de gestão, lembrar, seres humanos, sim, em primeiro lugar, né? Não importa o ramo, seres humanos. Né? Não cabe mais, hoje em dia, a gente falar de gestão sem falar das pessoas. Não cabe mais, gente. A gente tem que levar para o nível de intolerável. Né? Intolerável. Então, assim, tem que ser um diferencial, né? Desde a graduação. Certo. Né? Então, por exemplo, graduação, vamos falar de relação horizontal. Já não teve aquela pessoa que estava meio assim, mas só de você falar, e aí, como é que você tá? A pessoa meio que deu aquela animada. Uhum. Né? Então, gente, vivemos uma sociedade doente, em sentido amplo. Então, é como eu falo, eu brinco com essa história da carência, mas às vezes não, é realmente, às vezes um sinal que você dá. Né? E eu falo com isso conhecimento de causa, gente. Eu teve um ano que 5 colegas policiais se mataram. Né? Então, e eu vou dizer, gente, não tem aviso. Não tem.
Não tem. Para quem, Já teve casos para de quem suicídio assiste, na minha família para também. quem assiste Não tem. filme, que vê aquela coisa, mas ela mostrou sinais. Não, gente, não tem sinais. Teve um dos colegas que eu tava dando risada com ele uma semana antes. A gente descobriu posteriormente que ele já estava se planejando, porque ele descobriu uma doença incurável, coisa e tal. Mas assim, não teve aviso. Ele bateu um papo comigo que depois eu entendi que era um papo de despedida. Mas só depois eu entendi. Na hora, não. Na hora, ele só falou, pô, meu, que bom que você tá em tal lugar. Pô, você é um cara que merece. Ele tava se despedindo, mas assim, não existe eu detectar isso. Então, às vezes, gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aí, como você está? Reparem, né? Fica a lição aí para nossa audiência. Não é você está bem, é como você está. Você está bem, você está induzindo a resposta. Então, como você está, você resolve a sua vida, a vida das pessoas e até a sua atividade profissional. Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês, assim, né? Dica para os graduandas e graduandas, né? Desde já pratiquem isso. Não esperem a graduação. Como eu disse, pegou o diploma, são todos iguais. Mas e aí, o que você fez a mais durante a graduação? Que vai afetar o depois da graduação? Você já emendou uma pós? Já pensou em emendar o mestrado? Você já acumulou um contatos numa área que você deseja atuar? Né? Onde você fez estágio? Durante a graduação? Onde você fez? Você manteve contato com as pessoas? Como eu disse, não é para ser melhor amigo do mundo, melhor amiga do mundo. Não, contato, gente. Manter, falar, comparecer, né, dar opa, e aí, como é que tá? Na rede social, né? Sem stalking, né, gente? Sem stalking também, né? Porque senão o pessoal fica muito desesperado aí para trabalhar em que área? Têxtil. Trabalhar na área têxtil, né? Então, às vezes a pessoa vai ficar desesperada, que fala, putz, e agora? Porque assim, vamos lá. Acabei a graduação, só depois que eu acabei eu decidi que eu quero trabalhar com a área têxtil, só pra gente ficar já no nosso exemplo reiterado. Pô, pensa bem, só depois de graduado é que você vai frequentar os eventos, conectar nas redes sociais, enquanto que é algo que você poderia ter feito durante a graduação. Certo. E assim, gente, não tô desprezando o conhecimento técnico, não tô desprezando a pessoa ter um bom desempenho na faculdade, né? Não tô desprezando isso, eu tô acrescentando um elemento, que é o elemento que na atualidade a gente pode falar que é o que mais está faltando. Assim, última pergunta para concluir. Essa daí é para conclusão. Em poucas palavras, que dica que você dá para quem quer seguir o seu caminho? Tipo assim, eu quero ser que nem esse cara, assim, quero trabalhar no setor público, quero ser policial, quero ser do alto escalão, quero ser um policial e um acadêmico. Em poucas palavras, quais dicas, advertências você dá para essa pessoa? Não, é assim, trabalhamos com a vida real. Tá? Então, assim, se eu fosse falar para alguém assim que está pretendendo seguir meus passos, tanto de seguir a carreira policial como a carreira acadêmica, já existe um paradoxo nas duas. Né? Você fez uma pergunta para responder curto, mas eu não vou conseguir responder. Desculpa. Desculpa, eu vou ter que prolongar um pouco. Tudo bem. Porque, contando meu próprio caso, minha vida. No meu trabalho, o ideal era eu não me identificar nas redes sociais. O meu interesse é as pessoas não saberem que eu era policial. Então, eu tô numa festa que poucas pessoas me conhecem. Alguém pergunta o que eu faço, eu sempre falei, eu sou funcionário público. Por quê? Eu não sei se amanhã eu vou ter que investigar ela, o pai dela, a empresa dela, eu não sei. Então, pra mim, quanto menos as pessoas souberem que eu sou policial... Já aconteceu isso? Hã? Já aconteceu isso? Tipo, não porque eu sempre limitei. Entendi. Então, por exemplo, mesmo quando surgiram as primeiras redes sociais, eu nunca usei meu nome verdadeiro, nunca usei uma foto minha, né? Eu era conhecido por um perfil numa extinta rede arcaica, pré-histórica, chamada Orkut. Eu não tinha uma foto minha de rosto. Todas as minhas eu tava com a máscara, que era a época da Operações Especiais. Então eu até colocava foto de treinamento, apagava o rosto dos meus colegas, eu mostrava o treinamento, mas eu não identificava. Agora, a vida acadêmica é o contrário, eu tenho que me expor. Né? As dinâmicas da vida acadêmica, do Lattes, dos artigos, dos eventos, congressos, é exposição. Isso conta para a própria vida e conta para a vida do própria pós-graduação. Então, assim, eu não sei se eu teria
uma vida acadêmica se eu tivesse decidido desde o começo da minha carreira como policial. Eu não sei se teria sido uma boa. Primeiro, eu não estava com um acúmulo da vida, porque eu usei meu acúmulo, né? Então, assim, se a pessoa tem um interesse... então, como eu disse, é meio contraditório, na verdade, a pessoa querer ser policial e acadêmico. Eu esperei, eu cumpri 15 anos da minha vida policial para começar a entrar. Porque é normal na carreira, com 15, 20 anos, é normal você já não estar tanto na atividade fim. Aí você também já tá com mais idade, né? Já não tá com o mesmo tanto... Não tá mais com tanto de hormônio que você tava quando tinha 21 anos, como foi meu caso, né? Então, uma coisa quando você tem 21, outra coisa quando você tem 31, outra coisa quando você tem 41. Tem colegas que continuam a operação especial até hoje, até aposentaram? Tem. Eu sou feliz por eles, mas eu não fiz isso. Então, assim, primeiro que é meio contraditório, né? Principalmente o começo. Então, se a gente pensar no cenário de pós-graduação fora o Brasil, né, principalmente Europa, o normal é a pessoa curtir o trabalho primeiro, seja na área pública, seja privada. E quando ela perceber as dores, vamos chamar de dores, tanto na atividade pública como na privada, aí ela vai para a pesquisa, mas ela já tem umas dores. Não estou recriminando a pessoa que emenda tudo. Ela também tem um propósito. Mas assim, se ela quer ser acadêmica, e fala, não, minha vida, eu quero ser acadêmico desde o começo. Não tem problema, mas assim, faça o seu planejamento. Lembra da gestão da vida? Sim. Então já faça desde a graduação. Então, quer seguir desde a saída? Então, por exemplo, você já pesquisa onde você quer fazer uma pós, um mestrado. Né? Você já tem um interesse, já tem um assunto mais ou menos ali pela metade da graduação, mais ou menos você já tem uns assuntos preferidos. Pô, já pesquisa onde tem. Se a própria faculdade tem. Se já tem, com certeza eu já recomendo fazer o TCC focado nisso. Focado já na área, se possível até com a professora que também é da pós-graduação e da graduação. Entendeu? Aí sim, você já pega de saída. Mas você tem que entender. Você vai ter um arcabouço teórico desde cedo, só que em algum momento você vai ter que pegar um pouco da prática. Né? Mesmo que seja estagiando, mesmo que seja. A não ser que você seja assim... Na verdade, você não quer a carreira, você quer a docência. Né? Que não é necessariamente uma coisa... A carreira acadêmica, a docência... É requisito para docência, mas isso não quer dizer que você tenha que seguir... tipo, um mestrado é suficiente. Né? Nas regras do Ministério da Educação, ele fala que você tem que ter uma graduação a mais de quem você está dando aula. Então, para eu dar aula para graduação, nas regras atuais do Ministério da Educação, eu tenho que ter mestrado. Que o lato sensu é outra história, né? O lato sensu é você... O pessoal brinca, que é você tapar o buraco da graduação. Ou você passou muito tempo fora da área e você não trabalhou naquela área que é um assunto da sua graduação, aí você fala, não, vou me atualizar porque eu quero mudar o rumo, né, da carreira. Então, o lato sensu é isso. Não, quer fazer uma docência, é mestrado direto. Entendo. Então, é isso que eu recomendo para as pessoas, né? Então, veja, a minha trajetória é, primeiro eu fui um servidor, curti minha carreira de servidor, e depois eu fui para acadêmica, mas eu estou trazendo meu arcabouço. Então, o meu cenário é esse, não foi muito simultâneo. Como eu disse, dificilmente eu conseguiria levar toda a carreira acadêmica até de um doutorado, dando na atividade fim, por causa da natureza do trabalho. Então, veja bem, o meu cenário, para quem quer seguir, então a pessoa vai ter que ser, né, primeiro ela vai curtir, né, trabalhar com afinco aí, dedicado, né? Aliás, convido todo mundo, com todo mundo, eu sei que tem problemas, eu sei que tem condições, né, eu sei, mas, gente, é como eu disse, se todos os salários fossem iguais, eu continuaria tendo escolhido o investigador. Né? Então, já a atividade acadêmica também recomendo, mas gestão. Não adianta você falar, não, vou ser acadêmico, vou ser docência. Aí depois, putz, aí você olha para aquele amigo que está na iniciativa privada, nossa, mas ele está com um salário tão bom, tão bom. Não, mas ele fez uma escolha. E também não adianta você, não vou trabalhar na área têxtil, né? Vou ficar na área têxtil. Vou trabalhar na área têxtil, aí eu fico assim pensando, mas eu queria ter seguido o emendado mestrado, doutorado. Aí não está fazendo a gestão. Entendeu? Lógico, não estou falando que o percurso precisa ser fixo. Mas assim, uma coisa é você dar uma variada de 10, 20 graus. A outra coisa é você dar um cavalo de pau, né? Então, assim, não que não dê tempo.
e principalmente se for pela saúde mental, dê o cavalo de pau. Dê o cavalo de pau, se for pela saúde mental, entendeu? Então, é isso que eu penso para nossos... Futuros seguidores, né? pros futuros, né? Ok, muito obrigado pela disponibilidade, pela presença, Lívia. Foi uma estima honra ter você aqui. Foi um Que isso. Um grande aprendizado. grande aprendizado, aprendeu muito. Eu queria abordar mais assuntos ainda mais, mas realmente o tempo é o nosso inimigo hoje. Mas assim, fica aberto o convite para outras oportunidades, como eu falei. Opa, agora é tipo o mapa do GTA, né? Agora eu abri a área, abri a A área. Grove Street agora tá aberto. Abri a área agora eu não posso falar que eu não sei onde fica, né? Exatamente. Exato. Qual que é o seu jogo favorito, Lívia? Só pra... Você falou que é gamer, né? Que é o nosso backstage, aquele ali é viciado em jogo, ele vai perguntar de qualquer jeito. O jogo da sua vida, assim. Olha, eu vou falar que é um jogo recente, viu? Eu tenho muito amor por jogos antigos, da minha época, né? Que nem o pessoal brincava que nos créditos do Tekken tinha meu nome. De tanto que eu jogava e eu ganhava muito. Né? Mas antes da fase online, né? Tô falando na fase offline, de fliperama, né? Tekken 3, Tekken 2. Isso. Então o pessoal falava que meu nome tava lá nos créditos do jogo. Então realmente foi. Agora, jogo que é recente, né? Vamos considerar recente. Que pra mim é muito sensacional em todos os sentidos, é Baldur's Gate 3. Nossa, que jogo fantástico. Acho que na minha visão, The Witcher 3 é melhor ainda que Baldur's Gate, mas é excelente. Não, mas é que tá. Aí vem os fatores, o fator Ratatouille, né? Lembra do desenho Ratatouille, né? Que o cara faz um prato simples, só que coincide que aquele prato simples tem o emocional pro avaliador, né? Então, o Baldur's Gate, ele tem o afetivo pra mim, porque, na verdade, eu jogava e ainda parei por 20 anos e voltei agora a jogar o RPG de mesa. Então, pra quem jogou e joga como eu o RPG, justamente o Dungeons and Dragons, o Baldur's Gate é tudo de bom, assim, sabe? É assim, pra pessoa que é gamer não específico, que não tem esse histórico, com certeza fala, não, é bacana, mas ok, né? Legal, mas pra quem... né? E o Tekken? Por que o Tekken era tão pra mim? Porque eu praticava arte marcial. É isso. Eu competia. Aí você sentiu, tipo... Nossa, eu teve vez assim, né? Principalmente que eu sempre morei na região central de São Paulo, onde tinha bastante fliperama. Então, às vezes, assim, eu saía do treino do jiu-jitsu e ia no fliperama jogar com a Nina, que tem vários golpes do Tekken, né? A Nina, a personagem Tekken, que tem vários golpes de quebramento, né? Então um inspirava o outro. Eu me inspirava no jiu-jitsu. Vou aplicar isso no próximo treino. Né? Vou aplicar. Então, ou seja, não era só o jogo em si, né? Porque eu tinha... experiência de vida. Era a minha vida, né? Também, né? Fui competi em Kung Fu, jiu-jitsu, boxe tailandês, né? Só amarelei na hora de competir pro boxe. A boxe eu acho muito porque eu já tava né? Eu já não tava com 21 anos, eu já tava com 28, 29. Aí eu falei, não, eu vou pegar os caras de 21 que nem eu era, que não faz nada da vida, né? O Zenzo, né? O Zenzo Eles que isso aqui... estão em todos os lugares possíveis. Que só faz isso da vida, não vai dar certo, né? Então, sobre jogo, né? Então vamos ficar com o Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, então... Não que eu não tenha viajado muito cavalgando no Red Dead Redemption 2. Sempre aparece esse cara. Não. Porque os jogos, né? Tem uma piada que eu vi no Instagram, né? Que tá assim, duas pessoas. Aí eles colocaram numa a estampa de vários jogos co-op ou PVP. E no outro só jogo... single player, né? Aí o cara do co-op falando com o cara dos jogos single player. Pô, mas você já foi muito bom com a gente, que você não volta... Né? Aí ele... a paz. É que você... Eu conheci a paz do single, né? Então, Baldur's Gate, continuo recomendando. Não precisa recomendar não, né? Ganhou todos os prêmios. Tá aí, ó. A curiosidade, né, pro nosso público. O jogo ganhou tantos prêmios que a empresa, a Bethesda, né? Não. Não. É a Bethesda, Pedro? Então, a empresa ganhou tantos prêmios pelo Baldur's Gate 3, que a empresa teve que fazer rodízio de quem ia receber prêmio. É verdade, eu vi isso aí. A empresa teve que fazer rodízio, gente. Absurdíssimo. Rodízio. E às vezes eu me pego assistindo, né, o YouTube na hora do lazer. Lembra o 10% do lazer? Percebam, tudo meu tá conectado. Eu não separei nenhum assunto. Olha, nossa entrevista seguiu 70% seriedade, agora estamos no 10% do lazer. Então, às vezes, eu vejo uns vídeos no YouTube sobre Baldur's Gate 3
pô, os caras que continuam, já é youtuber, é a profissão deles, né? É. Putz, eles descobrem um detalhe, assim, que eu falo, meu Deus, que muda, assim, a sua impressão do Tem jogo. 1000 Uma finais desse jogo. mecânica Sim. diferente. Tem um cara que se dedicou a comparar quais raças fornecem os diálogos mais interessantes. Raça do personagem principal, Sim. né, do jogador. Caramba. Então ele fez, assim, 15, igual a todas as raças, e ele elegeu que o Drow é a raça com diálogos mais interessantes durante o jogo. Que absurdo. Mas pensa o que ele jogou pra Não, descobrir isso. 300 mil horas jogadas. 300, né? E ele falou que a mais sem graça, acho que era o Draconiano. Sim, eu tinha visto... Diz que não é bom, não gera, assim, diálogos curiosos, né? Uhum. Então fica aí o Baldur's Gate. Então eu vou falar Baldur's Gate. Dica Desculpa, Tekken. Tekken estará sempre no meu coração, mas o Baldur's Gate foi... Dica foi final, joguem Baldur's Gate 3, né? São Baldur's 3, Gate 2, 3. 1, ninguém jogou na vida. Usem o 10%, Os 10%. do lazer, entendeu? Pra desligar da atividade negocial. Né? Jogar Podem jogar Baldur's Gate. Ou The Witcher 3. The Witcher 3. Hã? The Witcher 3. Ah, eu não sou tão... Não me pegou. Aí não, você me quebra, Lívio. não me Então pe- temos ele, que é Lívio, que é policial, gestor, professor e gamer. Muito obrigado, Lívio. Como eu falei, fica o convite daqui a um ano quando você voltar, né? Como a gente discutido um pouco antes da entrevista. Eu não vou estar aqui, as meninas vão estar, então elas vão te entrevistar de Com novo. certeza te receberemos de braços abertos. Então, né, pra manter aquele negócio de propaganda, né? O merchandise. Propaganda. Então, assim, eu simplifiquei, né? Eu sei que eu tô na fase de vocês me chamarem de tio, mas eu aprendi a usar um tal negócio chamado Linktree. Linktree. Então, que é linktr, né? Escrevendo, aí .ee/Lívio Rocha. Lívio Rocha. Porque aí vai estar redes sociais, textos acadêmicos. Quando a gente for editar, vai aparecer aqui em cima, né? Isso. O link, então tem o meu Linktree. Inclusive YouTube, com vídeos que eu participei, podcasts, essas coisas. Instagram então, você não tem. Instagram tem. Então qual é o Instagram? Professor Lívio Rocha. Professor Lívio Rocha. Professor Lívio Rocha. Instagram comportado, gente. Não adianta querer ficar procurando. Tem gameplay lá? Tem gameplay lá? Não. Eu mantenho ele só para fins Seriedade. de disposição mesmo, mas é como eu disse, né? Espírito da quinta série B de vez em quando não aguenta, Aparece. né? Se manifesta. LinkedIn, qual que é o... Lívio Rocha. Lívio Rocha. Aqui. Lívio Rocha. Poucos charás. Poucos charás, né? Canal no YouTube tem, Lívio? Hã? Canal no YouTube? Eu sou co-anfitrião, mas não com alguma frequência, no canal Criminocast, do meu amigo e irmão Maurício de Tomasi. Então, a gente tem o Criminocast, que é um canal, uma proposta, né? É um canal, assim, para termos de YouTube, é um canal pequeno, agora que atingiu 1.000 seguidores. Mas é assim, né? Eu vou ter que falar de novo da minha vida. Eu fui o primeiro policial civil a fazer mestrado na GV, na Fundação Getúlio Vargas, mestrado de gestão pública. Primeiro policial civil de São Paulo a fazer esse mestrado. O Tomás foi o segundo. Foi o segundo que ele fez. Ele já eu sou veterano dele, né? Mas ele fez assim, sabe, 2 anos depois. Vocês trocavam ideia das experiências que estavam tendo. Não, e eu tava na política de ser monitor de disciplina. Com o Renato Sérgio Lima, meu eterno mestrão, né? Diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então eu conheci ele, né? Que eu falei, fico feliz, né? Mais um policial civil, né? Então, coincidentemente, os dois estão juntos hoje no Criminocast. E em que a gente entrevista, assim, né? A gente procura entrevistados que falem de violência, segurança pública, alguns mais acadêmicos, alguns mais de vivência prática, né? Então, o pessoal... Então, eu recomendo, né? Até porque falam, né? Que é a primeira vez que tem um canal apresentado por 2 policiais. Tomás, ele é delegado de polícia atualmente na delegacia eletrônica. E que não tá falando de tiro, porrada e bomba. É o primeiro canal de policiais que não tá falando. Então, máximo respeito a quem quer ouvir história de que o cara prendeu, arrebentou, chutou, não, sabe como é que é daquele jeito, não, eu só dei uns tapinha, né, sabe como é que é? Não, lá não é esse canal. Vai para outro lugar. Lá é o canal para quem quer conhecer criminologia e uma abordagem tanto teórica como prática. Mais aprofundada, né? Mais aprofundada, com entrevistados, assim, sempre quem contribua, né? Não precisa ser acadêmico o convidado, mas... ou a convidada, ser mais que contribua. Por quê? Para qualificar o debate. Porque segurança pública tá um pouco que nem futebol. Todo mundo acha que entende.
Né? Todo mundo acha que política. entende. Acho que todas as Política, áreas, né? Política também é difícil, né? Todo mundo vê um postzinho no G1, sou um mestre de Então, por política. exemplo, né, minha rede, que eu trabalho mais rede social, é o LinkedIn. Entendi. Então lá, de vez em quando, as pessoas me obrigam a acionar a quinta série B. Tem que aparecer. eu tento me controlar, que eu sei que eu tenho alunos e alunas lá, colegas professores, né? Nossos professores estão lá, mas às vezes... Só que eu procuro eu uso aquele princípio, né, eu procuro ofender a pessoa de uma maneira que demore para ela entender que eu ofendi. O insulto acadêmico. Um insulto acadêmico, né? Sim. Então, às vezes você é mais rápido do que o raciocínio. Eu falo pra pessoa, ô fulano, você tá mais rápido que o raciocínio, né? Então, ou a cosmovisão, né? A cosmovisão. A cosmovisão, né, do professor da UNB, né? Então, às vezes eu falo de cosmovisão lá, mas assim, pouco. Mas tem que ser falado. Às vezes não tem jeito, o espírito da quinta série B não morre. Ataca. Muito obrigado. Amigo, então, agradeço o convite, né? Agora conosco o professor Renato, o culpado de eu estar aqui. Oi, professor Renato. Professor Renato, né? Vou agradecer e registrar a professora Pamela. Que, né, Oi, querem aparecer um pouquinho, gente? Pode vir pra cá. Dá uma aparecida aqui. Só porque eu tô sempre nos podcasts, então só aproveito. Oi, aqui. Hoje eu me mantive quietinho, não tomei bronca de semana. Não. Então, agradecer os convites, fiquei muito feliz aí, espero não ter contado muita lorota, que, gente, foi excelente. É coisa para quem tá nos assistindo, né, mas para quem tá nos ouvindo, né, a pessoa vai descobrir que eu tenho uma barba bem branca, né. Eu tenho muita inveja da sua barba. Então assim, né, eu costumo brincar que cada fio foi uma lorota que eu caí. Então por isso que eu tenho tanta história pra contar e que eu sou difícil de enganar. Porque eu já caí em muita história, já ouvi. Minoxidil não, é lorota. Hã? Pra crescer, não é minoxidil, é lorota pra cair. É lorota. Não, ficar branca. Ficar branca. Não crescer, pra ficar branca. Droga. Então ficar branca é porque eu caí, ouvi muita lorota. Não fui eu. E a pessoa pega em flagrante. Não fui eu. Droga. Não fui eu. Não, foi o espírito que estava em mim. A Matsunaga meteu isso daí? A Matsunaga meteu isso daí quando você perdeu ela? Não. Ela foi um caso... Olha, é assim, né? Só pra gente abordar brevemente aqui, a gente encerrou, né? Não vai ter jeito. Eu falei com o professor Renato. muito falar desse caso. Eu falei com o professor Renato, né? Que não tem jeito, né? Jovem gosta de ouvir true crime. Mas true mesmo, né? Porque eu tava lá, né? Sendo sincero, quando o professor Renato falou que você ia vir, eu falei, eu quero conversar disso, assim. Vai ser um sonho. Só pra gente manter, assim, jogo rápido. Mas assim, sintética. Na verdade, não foi um caso difícil. Por quê? Se a gente for contabilizar da hora que a delegacia que eu chefiava, né? Que na Polícia Civil é assim, existe um delegado titular e existe um chefe de investigadores. Eu era o chefe. O titular era o Dr. Mauro Dias. Então eu era o braço direito dele, né? Na gestão de tudo, da delegacia. Isso vai virar corte, viu? Com certeza. Então, assim, tecnicamente não foi um caso difícil. A gente resolveu em 15 dias. Por incrível que pareça. Tipo assim, do momento que a gente ficou sabendo até a confissão e prisão dela, foram 15 dias. Então você teve que agir rápido também. Não é que a gente agiu rápido, mas assim, não foi, embora seja um caso de repercussão, não foi um caso difícil investigação. É isso que eu quero dizer. Entendeu? É que pela repercussão parece que foi complicado. Não, na verdade não foi complicado. É lógico, a gente teve o cuidado, a gente tem experiência, tínhamos já o corpo da vítima, né? O corpo da vítima. E já padrão da homicídios, a gente começa por quem foi a última pessoa que viu a pessoa viva. Ora bolas. Então a gente só... Então, assim, não teve nada excepcional. Mas, assim, a empresa tinha acabado de ser vendida. E vendida por R$1 bilhão. Então, e a parte da vítima era 120 milhões. Então, antes da gente saber e perceber que tinha uma possível autoria da própria esposa dele, né, a gente até pensou que fosse alguma coisa relacionada a isso, né, aos valores, né, então, será que teve alguma coisa a ver com os valores, né? Mas quando a gente seguiu o protocolo comum da investigação de homicídios, não. Aí a gente foi vendo quem foi, não sustenta a versão, e assim, aí já vem a orientação normalmente que a pessoa tem de saber que quando ela confessa, o Código Penal prevê uma certa redução
da pena, né? Então ela confessou, assim, né? Acabou confessando, né? Então não foi um caso, assim, tecnicamente difícil. Sim. Ele foi o de repercussão. Tanto que a gente, né? Quando eu falo, mãe, tô na Netflix, é porque meus créditos Hoje em não dia, tá... a Netflix tá fazendo os mais diversos documentários sobre esses E o pior, casos. olha, agora lembra que eu falei da parte do que eu não aparecia muito quando da parte acadêmica? Ah, Então, eu recebi convite para aparecer no documentário e eu não quis. você ia aparecer no Netflix? Sim, me falaram que, pelo que eu entendi, eu apareço, tipo, 5 segundos. Uma cena que aparece meu rosto. Aham. Porque eu conhecia a produtora e ela falou, eu vou fazer, você não quer? Aí eu, não, porque eu tava na linha, lembra que eu falei? Quando eu tava na linha, eu não tinha interesse em me expor, Uhum. né? Já enquanto isso, hoje, né, se alguém assistiu Salve Geral, Uhum. o filme novo, então hoje eu faço questão de falar que eu tô lá no crédito que eu fui consultor do filme. Perdão, gente, eu só vou sim. fazer essa pergunta que foi meu sonho. Fazer essa pergunta baseada no livro Eichmann em Jerusalém, né? Que a Hannah Arendt, ela estava presente no tribunal de Jerusalém com Eichmann, né? Um grande executor nazista. Era um cara que fez atrocidades, né? E você olhava pra ele e falava, mano, esse cara é um cara normal. Porque eu vejo andando na rua e falo, putz, eu não prevejo que esse cara faria atrocidades como essa. Quando você viu a Matsunaga lá, você falou que foi o cara que prendeu ela. Você falou assim, nossa, essa mulher aqui faria atrocidades. Ou tipo, é uma mulher comum, assim. Não, é porque assim, lembra a parte da subjetividade? Aham, Então assim, no trabalho policial ela importa um pouco. sim. Importa um pouco. Então assim, então eu posso falar assim, né? Que todo ser humano é capaz de uma atrocidade desde que tenha os fatores que estimulem, né? E não tenha o constrangimento social que impeça, né? Uhum. Tem um livro, eu esqueci o autor, chama Por que os homens maus fazem o que os bons apenas sonham? Esse é o nome em português do livro. Não, um livro, ele tá traduzido em português com esse título, né? Por que os homens maus fazem o que os bons apenas sonham? Então, o que o livro mostra? O livro mostra diversas pessoas cometendo diversos crimes. Eles não se apegam só a crime envolvendo violência. E o que o autor meio que apresenta, né? Lógico, não é um livro exatamente técnico, coisa e tal. Mas ele fala, então, faltou a pessoa perdeu o constrangimento e, ao mesmo tempo, teve estímulos. Uhum. Né? Isso faz a pessoa, digamos, cometer o crime, né? Então, no caso dela, né? Eu falo O com rompante. tranquilidade. O componente dela foi ódio. Foi ódio. Então, a pessoa com ódio, né? Teve um julgamento recente, eu tô até na dúvida se é verdade ou é boato, né? Que falaram que teve um julgamento recente de uma mulher, de uma mulher falando que, julgada, né, por ter matado o marido, parece que ela deu mais de 70 facadas, e aí fizeram essa pergunta pra ela no júri, né? Uhum. Falar, por que você deu 70 facadas? Ela, porque meu braço cansou. Mas assim, tô pegando esse exemplo até que é recente, porque assim, se a pessoa tem a motivação e quebra aquele constrangimento, a possibilidade de ser punida, tanto faz quem que é a pessoa. Aquela pessoa que você fala, não, mas ela é boazinha. Não, gente, se tiver Com a motivação as certa. condições, né? Uhum. As motivações certas. Então, novamente, agradeço todo o convite, agradeço a casa aqui, Muito obrigada. Muito obrigado. a Exalc, Mais uma né? vez. Espero não ter contado muita lorota pro pessoal. Falou? Imagina. É excelentíssimo. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Passo a palavra para Maria finalizar. Ok. É isso então, pessoal. Muito obrigada, Lívio, pela participação. Volte mais vezes, com certeza. Foi uma conversa muito boa. Foi muito gostoso receber você aqui na Exalc com a gente no Vozes da Gestão. E é isso, pessoal. Por aqui se encerra o nosso podcast. Mais uma vez, obrigada por nos acompanhar. E é isso. Nos siga também nas redes sociais.